Boa, foi um gozo fixe. Foi mesmo engraçado. Boa, Raquel. Estou aqui que já não aguento mais. Estás a palavra doce. começar bem? Ainda não começou, por isso imagina como é que isto é. Isto é uma cambada de diversão tremenda. Isto é uma cambada de diversão tremenda. Quem? Posso começar? Espera aí. Ok, senta-te primeiro. Disseste que ias sair, agora vais Sorry. ficar. Não, vou sair, já vou sair, vou buscar um gelado. A Raquel faz-me Gomes. lembrar Vou buscar um gelado. aquele personagem do Olha- preço certo. Que o gajo está sempre lá atrás, o Miguel que dá os preços. É ela está ali É, atrás. por acaso é. Adorava, Olha, adorava. por exemplo, tocaste aí agora e não Fudeu podes. Vê lá se está bom o som dele. Está bem. Ele normalmente é mais mal educado e tem a voz maior, só que está armado em O que eu fino. ia dizer era para ele se Porque encostar sabe um que isto é para bocadinho milhões mais de à pessoas. parede. Ok. Isso. Armado em fino, que é para milhões de pessoas. É para milhões de pessoas, claro. Estou com Vai chegar a algum vergonha. lado com esta Calma, merda. calma. Vamos embora, vamos começar então. Quem é ele? É o Pepe. Quem é? Ele é o meu amigo Pepe. O que é que ele faz? Faz muita coisa, mas foi ele que me lançou no humor. Agradeçam a ele. Pedro Pedrosa! Agradecer é uma palavra muito forte. Agradecer Fãs? é uma palavra muito forte. Eu Fãs? ia pedir desculpa aos nossos fãs, mas eu vou ter que pôr a câmara no sítio, porque agora pedi ao nosso caro Pedro Perdosa para sair de sítio. Portanto, eu vou ter que... Aguentem aí 2 segundos enquanto o Eduardo fala e eu vou só mudar o enquadramento, ok? Porque ele é muito Obrigada. grande mesmo, não Não, é? porque agora ficou mais pequenino, fui para o pé da parede porque eu sou inteligente. O chin do Tiger Belly nem fala. Vai Ele lá, estava mexe muito- e está Mas feito. eu sou uma pessoa educada, muito quero educada. pedir desculpa, quero pedir Pedro desculpa. Pedrosa, o que é que ele é? Muita coisa. Foi meu colega de curso e a primeira pessoa a dizer assim: ó Eduardo, Queres-me fazer stand-up? a ter a fatal ideia de ó Eduardo, anda a fazer stand-up. E eu ainda quero, porque é mítica Fazer essa stand-up? noite. Não, fazer stand-up também. Ainda quero que tu me contes, mas a tua perspectiva, tipo point contar of daqui a view bocado, do se Game of quiseres. Thrones. Sim. Porquê é que o Pepe está aqui? Que eu preciso muito falar futebol. Ah. E preciso do meu melhor amigo para falar futebol agora do Porto, porque os benfiquistas nojentos, os meus amigos, não são todos os benfiquistas, os meus amigos nojentos benfiquistas já não estão cá e já não dá para falar com eles. Os velhotes lá em baixo cansam, porque têm sempre a mesma conversa e eu quero falar. E também tem, o Pedro Pedrosa tem um tio muito conhecido no desporto e tem inside Pedro situations. Guerra. Não é o Pedro Guerra. Como é que chama o teu tio? Esqueci. Chama-se Não Manuel. quero dizer, não quero dizer. Info. É ou não? É um senhor da televisão e depois vamos meter aqui a fotografia dele. Podemos Tá, meter? podem. Ele não processa nem nada. Está aqui. É este senhor aqui. Por acaso é dos mais calmos. Eu e- acho que ele ainda não ainda se assume como meu tio, portanto acho que não há grande problema. Acho muito bem. Tens um passado no desporto que eu quero falar também e quero que mostres depois os pulsos para mostrares Tá o que é que bem. aconteceu. Podes já mostrar. Punho. O Este punho. Não sei se conseguem. Campeão do handball. Não, Chegou não, a ser não chegamos a ser campeões, mas quase. Mas ganhamos a Taça Portugal nos Júniores. 1,94 m. É um monstro. Imagina o que é. Eu e ele andámos a trabalhar durante muito tempo em Espanha. Chegar 2 portugueses. Um com 1,94 m. Mas era fixe, porque Não. contrabalançava com a comida. Sempre que eu não queria comer mais alguma coisa, ele dizia: dá cá que eu como. Já está aqui, isso não se estraga, não se Isso estraga. é ótimo para, E para trabalhámos em desperdício, para não Espanha. haver desperdício de comida. Eu lembro-me perfeitamente de uma altura em que nós estávamos em Espanha e eu estava num daqueles. Num daqueles meus desvaneios, estou doente. Ah, sim, tinhas de ter cancro. Tinhas Tinha uns cancro. papos na língua. Olha, uma coisa, como é que é isto da prenda? Posso dar a prenda? Ah, chegou a prenda, que é o jogo. Não, mas é o jogo De de hoje. 2 de junho de 2019, porque era o jogo mais antigo que eu tinha em casa. Não acredito. E eu queria te dar mesmo um jogo do ano que o Sporting foi campeão, infelizmente Não. não tinha. Mas vamos, tens aqui foi quando o Liverpool ganhou a Liga dos Campeões. Por isso é que eu, Toca o céu. Se fosse o Juan, Ok, ok, o Juan gostava. Pereira, que está de volta, gosto muito. Varandas avança por João Mário. quem sabe, em Quiçá. junho era possível. Quiçá. Yuri Ribeiro na agenda do AEK. Acho que voltou a acontecer este ano. Para onde é que ele foi, Yuri Ribeiro? Foi para um sítio Acho qualquer que manhoso. Foi. Roger Guedes, vocês queriam este ano também. O Yuri Volta a Medeiros rodar. foi para a Inglaterra, acho que foi para o Nottingham Forest. Muito bem. Prenda da pessoa com quem eu vou falar mais sobre futebol. Faz sentido. E sobre desporto. Muito bem. Vai para aqui. Obrigado pela prenda. Já conheces as prendas dos outros? Não queres conhecer? Também não é assim uma coisa muito importante. Eu depois tenho que fazer aí A Bruna uma trouxe cena isto. bonita. Isto trouxe a Joana ontem. João Isto foi Pinto o Costa. Mata. A parte de trás de É o Boris, uma moldura. é o Boris. Os do Santarma trouxeram isto. Teve cá o Armando e tudo. Eu vi, Muito bem. eu vi, muito eu bem. vejo tudo. Ah,
Fala-me um bocadinho antes de, só para contextualizarmos, quero falar sobre o meu início no humor, que foste tu começaste no nosso curso. E outra coisa. Você queres falar desse Quero. E outra coisa, eu tive para aí 6 empregos, 5 foste tu que nos arranjaste. Não é Foi a verdade, disseste assim, Eduardo, queres não sei o quê? PP, Eu quero. recursos humanos. Eu acho que podia mudar de carreira para recursos humanos. É meu também agente acho da que vida. Uma É o meu agente da manpower, vida. uma PB Humanos. Power. Não seria mau, mas pronto, tu queres que eu diga o que é que eu faço na minha vida ou o que é que eu fiz? Não, já lá vamos. E o que fazes na tua vida agora, já lá vamos. Que está tudo interligado. Tá, Não necessariamente com o handball, mas queria que falasses Ele do agora handball. quer falar dele. Então, Não quero que ele fale do handball primeiro. Então eu joguei handball durante 17 anos. Começaste com que idade? Tinha 12 anos. Na altura um amigo meu jogava handball, que era o Henrique, jogava handball, um amigo meu e do meu irmão, aliás, ele é primo dos meus primos, portanto um amigo da família. Certo. Convidou-nos para falava do handball, nós depois tínhamos um clube perto da minha casa, que por acaso também aqui perto, no Álvares. Depois um rapaz que eu conhecia lá da rua jogava no Álvares, nós fomos lá experimentar, primeiro começou o meu irmão, no dia a seguir fui eu. Pá, e depois basicamente foram 17 anos daquilo, com muita Jesus. dedicação também dos meus pais, durante muito tempo que nos levavam aos treinos todos. Imagina E o teu eu- treinador, a primeira vez que te viu, ele pensou assim, caralho, Mas eu só quando o quero meu é que este gajo jogue bem, olha para Mas o meu tamanho que tem. treinador, eu tinha 1,60m Quando na é que deste altura. o salto? eu Quando tinha é que 12 deste o anos. salto? Foi nesse verão, passei para 1,70m. Mas deve ter ajudado. Eu era mais alto que o Sim. meu irmão, que era um ano mais novo que eu e mais alto Sim. que muita gente. Pá, depois foi um processo normal. Estamos a falar de 1,94m, não é? Agora com 100 kg, na altura, quando cheguei ao 1,94m pesava 75. É um bocadinho diferente, agora estou gordo, na altura era muito, muito magro. Qual era a tua posição em campo? Eu Já jogava a disseste? pivô, mas eu geralmente entrava para a defesa que era para dar porrada. Pois era, eu Estava adoro ali as para tuas dar histórias de porrada. Não adoro, porque não vez são deste- boas histórias. Uma vez estávamos em Espanha e estavas a simular, estavas-me a contar, tu não imaginas, foi ver um gajo, não sei o quê, deste-me um empurrão para simular e eu pensei assim, foda-se, ainda bem que não joga de bola. Isto foi só para simular, Sim, imagino lá. Não, às vezes as coisas... É muito pronto. físico, pá. O handball é físico. muito mais físico do que parece. É muito mais físico do que a maioria. Opa, assim, quem conhece outros desportos, nomeadamente o vôlei, eles dizem que o handball é o boxe com bola. E é muito violento, eu Muito também... agarrar, muito Muita porradinha. Pronto, pastoso. eu parti este punho quando tinha 18, 19 anos e nunca mais ficou igual. Só faço isto com esta mão faço tudo. Portanto, Yeah. limita-me em certas atividades fulcrais da minha E vida. foste descarte de ir à seleção. Não foste à seleção. Regional só, nunca esqueci da seleção nacional. Infelizmente, a seleção nacional não aconteceu. Grande patrão. Mas tive um percurso razoável. Se tivesse sido jogador de futebol, tinha ganho bom dinheiro. Como jogava handball, o único contrato profissional que assinei foi com um clube que eu não vou dizer o nome, mas pagaram-me 8 meses. Não, pagaram-me 2 meses, ficaram-me a dever 8. Ok. Assim é que foi. Então, E mas eu- tem que ser o início, é um bocado assim, percebes? O Sim. início tem que ser um bocado assim, que é Sim, tu percebes mas logo na como é que altura as jogava coisas- na primeira fazer divisão. currículo. Era a mesma jogar coisa na que primeira uma, divisão. que uma equipa como o Famalicão, por exemplo, não pagar os ordenados. Eu acho que sei qual era o clube, mas não, Não vou vamos dizer. falar não sobre vou isso. dizer, não vou Não, mas dizer. fiz bons amigos onde passei e gostei imenso de jogar handball. Ainda hoje em dia vou acompanhando, não tanto como Já gostava. não jogas? Deixei de jogar o último clube onde joguei, que foi o clube que eu mais gostei de jogar, que foi o Académico Futebol Clube, de longe. Mas é sou um bocado o teu clube. É o meu clube no handball, é sem dúvida o meu clube. Claro que o meu verdadeiro clube, como tu sabes, e quem me conhece sabe, eu sou o doente do Futebol sim, Clube Porto. somos os dois. Que também joguei no Porto 4 Tenho a anos. dizer que... Jogou no Porto 4 anos. Tenho a dizer que quando trabalhava no Nata Café, ali, Nata Lisboa, ali na Santa Catarina, Porque eu vou buscar las pobres. É assim. um dos meus clientes mais simpáticos e que mais consumia era um dos melhores jogadores de handball do Porto, que é um preto assim, boeda grande, com rastas, Pá, não podemos super começar a- simpático. Temos Acho que que é começar isso. a- Gilberto. Temos que começar a E ele dizer. comia- A não dizer o prefixo. Fixo. Porquê? Um senhor Mas tá- afrodescendente. Não há problema. Cá não há? Eu já confirmei com algumas pessoas. Tiveste a ok. confirmar com Por algum- acaso, Era o por acaso Gilberto. confirmei da forma como é que ficam as... O Gilberto. Ele consumia quantidades enormes de comida. Eu não sei se ele vinha do treino ou É se ia muito para o grande. treino. Mas aquilo é. Uma besta. Uma vez fui ver não perguntei porquê. Fui ver um jogo de basquete do Porto ao Dragão, ao Dragão Caixa. Ele estava lá a ver o jogo. E ele era baixinho ao pé Puta dos da outros. besta. Que puta de É besta. um animal. É enorme. Será que alguém tocou a campainha para o cão estar assim? Ninguém quer cá vir. Ele está passado da Deve cabeça. ser o outro amigo dele. O outro cãozinho. Pronto, Muito continua, bem. handball. Sim, senhor, handball. Ainda chegaste a jogar no teu clube. Joguei Isso é no- uma cena no incrível. clube, cheguei aos Júniores a treinar com o Plantel Sénior. Eu acho que isto pode parecer um bocado um lugar comum.
mas do ponto de vista do crescimento, como atleta foi importante, mas como homem, como pessoa, foi muito interessante, porque na verdade eu era um puto com 17 anos e lidava com homens desde os 17, que havia colegas da minha idade também na mesma equipa, e depois havia homens com 36 anos, que já médicos, e porque nos desportos não profissionais as pessoas tiram cursos, as pessoas estudam, têm que estudar, porque depois o futuro não pode ser viver dos rendimentos. E eram bacanas para ti, os mais velhos, quando tu entraste? Impecável. Eu lembro-me na altura ainda jogava aquele que era considerado o melhor jogador de sempre de Portugal, o Carlos Rezende, que é fantástico, era um tipo impecável e realmente depois, hoje em dia é um treinador fantástico também, mas o meu preferido era um tipo que era médico, era o Rui Rocha, porque o Carlos Rezende era perfeito, ele era perfeito, e eu não gosto de coisas perfeitas, eu gosto de cenas que não são reais. Ele era irreal, ele era irrealmente perfeito, era um tipo impecável, muito, muito simpático sempre, e um atleta fantástico. Ele chegava ao treino sempre com vontade de treinar. E eu acho que às vezes eu também vou para o trabalho e não me apetece trabalhar muito, e o Rui Rocha, não é que ele não fosse sério no trabalho, mas era diferente, era mais humano, e eu gostava mais das histórias que ele me contava, que não vou contar porque são cenas privadas dele. Sim, e depois também amigos que fiz, como o Tiago Rocha, que já conhecia, que hoje em dia até joga no teu Sporting, um grande jogador. Ricardo Candeias também jogou no Sporting, mas agora que terminou a carreira este ano em França. O Carlos Martinho, que é um amigo para a vida, que um exemplo. Pá, pessoas que por acaso também é daqui, começou a jogar no Salgueiros, mas é... E queres destacar assim agora, diz, porque eu não percebo nada de bola, a questão é essa, destaca aí 3, 4 nomes que tu achas. Eu acho que neste momento em Portugal temos um nome que é completamente incontornável no handball, na minha opinião, evidentemente, que é o treinador do Porto, que é o Magnus Andersson, que mudou completamente as táticas em Portugal. Daí o Porto ter sido campeão. Porque o Sporting, com o Bruno Carvalho, fez um investimento muito forte na modalidade e tinha, se calhar, a melhor equipa. Tinha obrigação. Tinha a melhor equipa, não tinha a melhor equipa, tinha os melhores jogadores. Entretanto, o Magnus Andersson descobriu ali uma coisa, quer dizer, o Porto chegou à meia-final de uma taça europeia que não acontecia há 30 anos, praticamente, quando o ABC, tinha uma data de russos fantásticos, chegou à final da Liga dos Campeões. Hoje em dia não há o dinheiro que havia na altura, quer dizer, uma equipa, por exemplo, pequena, não paga. Na primeira divisão já houve uma equipa este ano que desistiu, porque não poderia manter os jogadores. Houve uma equipa recentemente também que desistiu da segunda divisão e nem sequer pagava aos jogadores. Mas como não há, o dinheiro é muito canalizado para certas coisas, depois as pessoas também... Quanto é que ganha o gajo que mais ganha em Portugal? Jogador? Eu penso que ele deverá ganhar eventualmente uns 15 mil euros. Fora ano? Mês. Mês, já. Não ganham mal, mas não, quer dizer, 15 mil euros numa equipa de futebol do Porto ou do Sporting é um jogador perfeitamente banal. Sim, qualquer um ganha. 15 mil, sim. Mesmo no Braga, eventualmente numa equipa mais pequena. O Braga está a dar o pulo também, e o próprio Vitória de Guimarães pagará mais, mas eu duvido que mesmo assim 15 mil euros seja muito bem pago para o futebol português. Mesmo uma equipa mesmo na primeira divisão. E está-se a falar de um atleta, não é? Que tem... Sim, ele só, quer dizer, a maioria destas pessoas, apesar de eles ganharem este dinheiro, eu acho que é por exemplo, eu jogava no Académico, nós éramos todos amadores, ninguém ganhava dinheiro ali, e de uma equipa de 16, não estava na faculdade ou não tirou um curso superior por opção. O resto, toda a gente estudou, que também faz com que o handball, nesse aspecto, seja um desporto um bocadinho diferente do futebol. Mas se bem que, na verdade, hoje em dia, por exemplo, se nós pensarmos em jogadores de futebol, como o Tozé, que saiu agora do Vitória de Guimarães para a Arábia Saudita ou para um país do Médio Oriente, ele estava em veterinário, entrou com média de 18. A verdade é que o paradigma português mudou muito nos últimos anos, não é bem a mesma coisa que era há 30 anos, em que, quer dizer, as mulheres tinham bigode, agora vemos ali pela Raquel que as mulheres não têm bigode. Não têm bigode. Fiz o buço. Fizeste o buço, mas tem a mesma, mas tratam dele. Vai tratando dele. O país mudou. Não, mas é verdade, a nossa seleção nacional ainda... Podemos a falar disso, mas até a nível físico. A nossa seleção nacional antigamente era só, não era sempre, não é? A nível físico. Sim, é verdade. Mas hoje em dia até é uma seleção que tem bom aspecto. E também está a crescer a nível intelectual. Sem dúvida, não há... Antigamente, não quero insultar ninguém, mas antigamente era só trolhas, na verdade, não era? Estás a insultar um bocado, acho eu. Não quero insultar ninguém. Quase toda a gente vai ver isto. Imagina, vamos estar a falar tanto de desporto que quem está a ver isto é só quem gosta de desporto e estar a ouvir isso. Não estou a insultar porque... E tu és uma mulher. Exatamente, estás a falar de desporto. Sabes que a diretora de comunicação do Sporting é uma mulher. Está bem, mas vais-me dizer que as antigas seleções estão a olhar para aquilo que não era só cepos. É verdade, tem mais cuidado, está mais ligado à moda. Mas, por exemplo... Mais ligado à moda, estou lá disso, vá. Tu não é isso, estás a dizer que trolhas que tem bom aspecto, tem melhor aspecto. Não, eu estava a falar disso antes, quando eu estava a falar no nível de trolha intelectual. Sim.
limitados, menos educados. Educados. Menos Mas educados. também não há Até volta a educação dar. de Se casa. estão a fazer desporto 24 horas, como diz o outro, se estão a fazer desporto, Não, os do não dá para ir handball para está. a Permites. Os do handball, eu penso- Olha o Francisco Geraldo, está sempre a ler. Sim, O que é que aconteceu? não Está jogava na no Sport. capa. Não, mas aí até porque ele sabe letras depois do ABC. Ele chega até ao capa. Exato. Foi até ao capa. Mais forte que ele. Mas Muito entrou mais bem, forte que eu. entrou bem. Ah, Cumprimenta o teu primo que ainda não lhe disseste nada. Olá, primo. Não é nenhum passado dos cornos, Não é? um primo teu. Tenho Tens vários. algum? Eu tenho 10 primos direitos. Eu sei. Tenho. Vocês são Gente meus boa, passados gente boa. todos. Somos todos. Na Mas verdade, é temos gente todos- boa, sim, sim. Gente boa. Mas o que eu acho é que hoje em dia o país em si mudou. Eu sou do Porto. É um bocado difícil para mim estar a falar de uma realidade que eu não conheço. Porque, pronto, eu também tive colegas de escola que eventualmente não terão ido para a faculdade, principalmente a primária. Mas eu penso que hoje em dia, pelo menos nas cidades grandes, eu direi 50, 60, Sim. 70% dos jovens irão, pelo menos, até acabam o secundário. Sim. Pá, eu duvido um que há esforço 20 também anos do país houve para um que esforço do isso- país. Eu acredito também Sim, que, tanto é que- por exemplo, tu és da Guarda, se calhar é um bocadinho diferente. Raquel também é chegada do Porto. Sou de Gaia. Pronto, é igual. É quase a mesma coisa, apesar de serem do Sul. Está-se bem, do outro lado da rua, do outro lado da margem sul. Exatamente. Mas a verdade é que as coisas mudaram. Por exemplo, eu agora, como pronto, o meu trabalho neste momento é ligado ao turismo, e então eu tenho que estudar bastante sobre o Portugal do passado, sempre gostei. Por exemplo, Verdade, adoras. História. até 1974, só para te dar um exemplo, Isto é bom, nunca Uma ninguém disse até 1974 neste podcast. uma mulher portuguesa não podia andar na rua sozinha depois de escurecer. E acho muito bem que é para... Não, estou a brincar. Sabias que até então também o homem podia abrir todas as cartas e mais algumas porque não havia a violação Grande de cena. privacidade a nível de correio. Isso E se quisesses sair do país, tinhas de ter uma de carta autorização, de autorização ou ao do teu teu marido. pai ou do teu marido. Do teu dono. Sim. Tinhas de pedir exatamente do teu dono. Não, mas estamos a falar de coisas como mesmo Em andar, de mão 74. dada na mão. Eu não sei 74, se pelo menos até 72, que eu depois tenho ideia com o Marcelo Caetano, as coisas mudaram um bocadinho, mas também não terá sido muito melhor. sim. E isto, quer dizer, se fores como um homem mais velho, estamos a falar de um homem mais velho, um homem com 60 e muitos anos, 70 anos na rua, e vir uma mulher sozinha à noite, ele provavelmente vai dizer que ela está a trabalhar. Falhou, ele deu-lhe uma castada, falhou. Já não falha, se calhar. Já não falha. É verdade. E É verdade. isto... O Bill Burr tem uma piada sobre isso em relação ao gajo que era o dono daquela equipa americana, tinha uma namorada bué da nova, e alguém encontrou a conversa dele do WhatsApp, não sei o que, com ela, a dizer que tu não andas com esses pretos, tu não andas com esses pretos. O gajo tem 80 e tal anos. E o Bill Burr defende. É diferente. Estás a pedir a um gajo de 80 e tal anos que os pais ainda tiveram escravos e que ele viu, que não seja racista, do que um gajo como nós, que é obrigatório, não é? Tem que aquilo é haver... diferente. Tem que haver... E não é que hoje em dia não haja ainda gente idiota que não entenda este Claro tipo de Mais há conceitos. gente idiota. Infelizmente, o Boris Johnson acabou de ser eleito, portanto, o que mais há é gente Mas são idiota outros- por aí. Sim, é verdade, mas é também uma realidade diferente, porque o Boris Johnson, pá, se entramos aí para este tema, mas sempre Uau. vario. Não. O Boris Johnson, ele acaba por entrar neste tipo de... Ele está a entrar neste circo todo que se está a criar a nível mundial. Sim, mas também Estamos porque... a falar daquele tenista, não é? É, o Boris Becker. Mas não sei se você... Uma das imagens que até agora anda a ser comparada é a imagem do Trump e do Boris a jogarem ténis, porque eles parecem o Boris parece Bem filho do amigos. Trump. São O bem Boris amigos. é americano. O Boris Eu- é americano, porque eu percebi. Eu imaginava, Depois era naturalizou-se. o cabelo do Trump, o O cabelo Boris do era Boris, um cão da e minha para mim- É que aquele mas cabelo, namorada aquele minha. E cabelo para é de mim- uma criança de 7 anos da Foz. nem sei, o 7 cabelo anos do da Foz. Eu, Boris. para mim, o cabelo do Boris é tão bom como o do Trump e quase tão bom como o do Coentrão. Eram as três figuras que eu comparava. Não, ali. o cabelo do Trump é incrível. Eu acho que sim. É uma obra de arte aquilo. Mas só para Sim. dar a minha Desculpa, resposta sobre o continua. Boris. Desculpem, eu acho que também tem a ver com estamos a acontecer várias. Já que temos aqui o mapa mundo, vamos usar. Exato. Estão a acontecer aqui várias transformações nesta altura e muita gente está a vir daqui para aqui. E a maioria das pessoas, isto é a mesma coisa que nós ímos para os Estados Unidos. E quem é que nós queremos ir para os Estados Unidos? Los Angeles e Nova York. Ninguém quer vir para o Arkansas ou para o Kansas. Exatamente. Então o que acontece? Nós Olha, temos de mandar olha, refugiados eu sírios para gostava Portugal. de ir para Yosemite. Tenho um amigo É meu que está verdade. Tu vive tens em Wisconsin. problemas, tu és a namorada do Eduardo, quer dizer, isto não- Eu adoro que tenha sido ele a dizer, porque normalmente quando eu digo alguma coisa a alguém, alguém se ri, opá, eu tenho problemas. Obrigado por teres sido tu agora a dizer tu tens Mas problemas. a justificação Adorei. foi, és namorado de Eduardo, tens de ter Adorei. problemas, senão não é? Sim, O que acontece é que pá, o pessoal quer ir para Londres, ou para aqui na Inglaterra onde se ganha dinheiro, ou para a Alemanha Para Berlim, e França. exato, Berlim, exatamente. Pá, e o pessoal está a ir para a Inglaterra e a malta, as coisas estão a mudar. Há distúrbios, há ataques na rua, em Londres, a gente sabe isso.
E de repente os mais velhos pensam que no tempo do Império Inglês que era tudo porreiro. E a verdade é que não era tudo diferente. Sim, mas a questão é que os imigrantes são uma base gigante da economia Sem inglesa dúvida. e eles não se eles Mas esquecem. mas Eles depende da esquecem se imigração. não houvessem Depende imigrantes, da não imigração. havia 7-Eleven É verdade, aberto. claro. É verdade. Depois também não há... Não havia, aliás, não é 7-Eleven, é o off-license. Mas as eles estão pessoas não abertos têm em tudo. memória, Raquel. Eu É acho que que nem a preciso ter memória, basta sair à rua. as pessoas não têm memória. É surreal. O Alzheimer, eu acho que até são pessoas que estão declaradamente sem memória. Mas essas nós já sabemos que estão sem memória. O problema são os outros. Alzheimer social, Alzheimer socioeconómico. E olha, eu vou dar um exemplo muito prático. Pronto, agora faltando ao futebol, sobre, por exemplo, neste momento o Coentrão não veio para o Porto e eu acredito que ele não tenha vindo, eu não tenho qualquer tipo de confirmação, mas acredito que não tenha vindo porque a maioria dos adeptos do Porto não gosta de Coentrão. Ele tá- ele Ele tá na toda a gente. ele no comunicado diz que nunca recebeu nenhuma proposta pessoal, direta ou indireta eu do Porto. recuo um ano atrás, ele estava no Sporting e toda a gente disse, quando ele foi contratado pelo Jesus para o Sporting, falhou 3 vezes os exames médicos. Teve lá um ano preso por arames. Fez 40 jogos. Depois sai, fez 40 jogos o Tanas que eu vi. Foi entrando e foi andando ali, sabe Deus. Sai o Cajo, sai o Bruno Carvalho, entra o Varandas. O Varandas diz assim: houve até um conflito na altura que ele estava a se oferecer ao Sporting e o Varandas disse: eu não quero, para nós não serve. A seguir agora era para ir para onde? Para o PAOK. Alguma coisa aconteceu, não foi. Agora vinha para o Porto. Aquilo eles vão, dizem assim: mostra lá o joelhinho. Mas Tá olha, tudo Pronto, fodido. mas olha, só deixem-me só terminar. mas Então. Então diz, Deixa-me só terminar. diz. O que quero dizer é, pronto, o Coentrão não veio para o Porto e eu acredito que tenha sido mais por causa dos adeptos. É assim, eu não gosto de Coentrão como adepto do Porto, mas se ele tivesse vindo para o Porto, eu não achava assim tão mal. Ele supostamente iria ser suplente ao Alex futebol. Telles. Mas eu não gosto que as pessoas esqueçam o que passou, por exemplo, a alguns clubes, quando os sócios tentam tomar decisões para a direção. Exatamente. Por exemplo, em 2001, Sporting ia contratar o José Mourinho. O Exatamente. Sporting não contratou o José Mourinho porquê? Porque Os adeptos do Sporting a não Juveléu quiseram. disse que não queria. Juvel é o Que- Elis. o Mourinho veio para o Porto ganhou a Liga dos Campeões. Tá-se Em UEFA. 2016, Liga dos Campeões. 2016, o Fernando Santos convocou o Éder, toda a gente gozou com a convocatória do Éder. Chegamos à final da Liga dos Campeões, do Campeonato da Europa, o Éder marcou o gol importante. No ano a seguir, o Porto... Continua a ser um cepo. Está bem, mas o A treinador... verdade é que eu pedi-lhe desculpa nessa Mas vez. teve toda a quase gente mais que pede a desculpa. Quase que lhe acendi uma vela. Né? É verdade, a questão é... Era no um avançado Porto, suplente para entrar para fazer gol. Fez o gol mais importante. só se vocês pensarem, só mais um caso, o Marega. Todos os adeptos do Porto, ninguém queria o Marega. O Exatamente. Sérgio Conceição, venha ao moço. Foi o melhor jogador do ano. As pessoas devem... Eu sinceramente, eu sou... Acho que quando há... Por exemplo, mesmo no Sporting, que depois aconteceu outra coisa, que foi... Votaram todos no presidente adepto. E foi o maior buraco que nós vemos na história do futebol português. É verdade. Infelizmente, porque eu acho que também há ali Os uma... adeptos acham que mandam mais que aquilo. E a comunicação ainda come A comunicação um não é bocado a fácil, cabeça depois às pessoas. também o Exatamente. Bruno Carvalho também não seria com certeza uma pessoa fácil e acabou muito mal para o Sporting, infelizmente, e não digo isto com gosto. Jesus. Jesus foi o último treinador do Bruno Carvalho. Exatamente. E espero que seja mesmo a última vez que temos o Jesus. Pronto, isto é... Pronto, e o que eu digo é que as pessoas esquecem do passado e muitas vezes pensamos muito no presente. Só. O Coentrão fala exatamente aqui a dizer que não sou hipócrita e também sei que não sou consensual. Pronto, Ele fala e nisso, acho mas ele diz ele usou que, a palavra ele diz consensual. que se Usou de fosse certeza. para o Porto que seria um motivo de muito orgulho. Diz ele. Raquel, então está sem Raquel, clube. Raquel, eu acho, eu ano Eu estou passado, só a ler o que eu percebo. quando o Porto jogou contra o Rio Ave, eu fiz um post no Facebook a dizer nenhum jogador, nem Jonas, não, nem Falcão, nem Jardel, nem Deco, foram tão consensuais entre os adeptos do Porto como é Fábio Coentrão. Ele foi insultado 90 minutos. Porto, Consensual. Rio Ave. É inacreditável como o Fábio Coentrão foi insultado do início ao fim. E a verdade é que eu digo-vos uma coisa, o Coentrão fez um jogão. Agora, se faria sempre, não sei, mas ele estava ali para entrar para o Alex Telles, mas pronto, não vem, venha ao próximo, eu não deixo de ser portista por isso. Vamos embora falar de futebol. Primeiro, mas antes de irmos para o futebol, queria que tu contasses o teu ponto de vista da minha primeira noite. Porque é assim, eu conto-a. O Zé estava lá, pode contar também, esteve lá Tens-me com o convidar para público. vir Vou convidar. A tua primeira noite foi muito engraçada, porque aquilo foi uma... Ouve esta. Esta é boa. Aquilo foi num bar, Já vi. Tá que bem, nós mas nós contada por estávamos a ela é mais começar, gira. e estava eu, o João Lourenço e o Gabriel, e tu ias fazer Gabriel uma para mim. fez? Também Ai, fez. fiz, Também fez. fiz. Então comecei eu, e eu lembro que eu não comecei provavelmente bem, mas pronto, depois também era tentar, também éramos muito inexperientes na altura, fazia stand-up há muito pouco tempo. Tu tinhas que quantas datas tinhas? 10? Teria umas 12, não sei. Fazia Yeah. stand-up há meia dúzia de meses. E depois também um público, a verdade é que o público era praticamente os nossos amigos. Então, Amigos. Yeah. tu também vieste, tu na altura disseste, estou pronto e tal. Eu nunca tinha visto, acreditei naquilo que tu disseste. Até bem eu, achei que estava E a questão
E pronto, tu vais e começas. Ai, o que é que fizeram à minha vida? O que é que vai ser a minha mãe? Vim de fora, primeiro. Yeah. Vim de fora. E depois foste lá fora, vieste. O quê? Virei para a mesa. A minha vida, estou desgraçada, a minha senhora, ajuda-me. Pega numa garrafa de água, despeja na cabeça. Essa parte de despejar é... Mas eu não sei porque é que ele estava a dizer isso do que é que... Era uma performance. E depois alguém diz assim do público, acho que até era o Neto, o amigo. Eduardo, calma, ele está bem muito calmo. Eu vou embora. E vai lá para fora, volta. E terminou assim. Foi isto. Foi isto durante 10 E foi minutos. um momento... 12. Mas tu tinhas visto stand-up alguma vez antes? Não, o que eu pensei foi... Eu vou ser sincero. Há uma justificação para eu ter Mas não pensado isto fizeste assim. texto nenhum, então Não, só... eu Ai, a tinha minha texto. vida. Eu tinha um texto que acabei por fazer no Bicho Maluco Beleza mais tarde. Foi o primeiro texto, aquele de ter cara de puto, que Sim. depois levou muita volta e não ficou com nada, ficou só com o título. Mas, e vi, como eu gosto, sou obcecado por ver as coisas do humor, e vi que todos os grandes humoristas, a primeira vez correu-lhes mal. Sempre, todos. Os melhores correu-lhes mal. E eu pensei, se é para correr mal, vou fazer uma performance para ficar vincado. Vincou. Queres falar da segunda? Mas Eu ainda peraí. gostei mais da A segunda. segunda foi Foi muito pior. a pior situação. Acho que foi a pior de sempre. Desculpa. Pior A que segunda- aquilo é impossível. Não, Aliás, foi- eu vou dizer assim, Eduardo, A laranja A no segunda- pátio. A laranja no pátio. Porque a primeira tinha... a segunda foi comigo também na escola de magia e que eu lembro-me, acho que ou não. Não, essa foi para aí. Eu até à 10ª fui sempre mal. Assim, A da escola de magia para mim marcou-me quando tu dizes o público, pronto, no início ainda consiste uns risos, mas depois tu dizes, olha, vocês já pensaram numa situação em que está um senhor de 60 e tal anos a cagar na boca de uma rapariga de 24 Não, isso era um beat que eu queria e tentar. de repente congelou e eu fiquei assim, o que é que este Estavas a falar de Two gajo... Girls on a Cup? Era o Tito. Era a perspectiva de que tenho um amigo meu que me mostra estes vídeos e morre a rir e eu não entendo porque é que ele está a rir em relação a isto. O que é que há para rir aqui? Só que eu não tinha skill nenhum para fazer aquilo. Eu ia, imagina, eu tinha uma ideia à tarde. Tiraste logo o barro à parede. Eu tinha uma ideia à tarde. Não há Só que ainda não era barro, ainda Aquilo só não era... era nada, aquilo não era nada, era água. terra molhada. Para já era água. Eu lembro, agora estou-me a rir, mas na altura eu fiquei assim, este gajo é maluco. Não, mas a pior de todas que tu dizes agora, se esta segunda, foi mesmo a segunda que acho que tu não estavas, foi na laranja no Era pátio. as lojas do pátio, não estava. Eu, aliás, posso dizer assim, vi 2 até agora, que eu assista, porque agora pronto, passam muita gente a começar, vi 2 tão maus como eu nessa vez. Não vi mais, mas acho que ninguém teve pior que eu nessa do Laranja do Pátio. Laranja do Pátio Porque a também. primeira, Mas ao menos, conta, tinha alguma conta, coisa antes. Conta então. Pá, foi a primeira vez que levei texto e pensei, Fizeste texto esta vez. sim, a segunda vez fiz texto. E Pelo estava, menos isso. e fui atuar com o Paulo Baldeia, e o Paulo Baldeia fez 1 hora e eu fiz, era suposto fazer 5 minutos a meio no intervalo dele. Estava a sala cheia para ver o Paulo Baldeia arrebentar a sala. O Paulo Baldeia consegue segurar uma sala. Vou é eu para fantástico. fazer a primeira vez texto. Tive logo uma guna que hoje em dia nem texto tinha feito. Tinha estado 5 minutos na guna a gozar com ela e tinha sido espetacular. Mas tive 5 minutos. Se isto não fosse no Brasil, tinha estado 5 minutos na Guna a gozar com ela. Claro, Se fosse no Brasil era complicado. não é no Brasil. Se fosse. Sabes o que é gozar no Brasil? Se fosse ok. Desculpa, estava a pensar Foda-se, noutra caralho, coisa. é preciso Estava a pôr... Eu pensar- acho- ainda estava a pensar na história. Eu acho é que tens tido sorte com essa malta, porque às vezes corre mal. Já me correu mal. Pois. Já me correu mal. Mas o Jorge costuma dizer. Nunca vi ninguém dizer as coisas que tu dizes às pessoas e o pessoal não se virar. Eu- Está eu- qualquer coisa em Pensar em ti. E que- nunca mais vou esquecer daquela performance. Tu, Jorge, era o Fábio Pascoal, o André Barbosa. Ai, essa Era mais foi alguém? boa. Eu não só fosse, ou estava mais Eu, alguém? André, o Jorge e o Fábio. Como é que o Fábio Fazer o foi quê? atuar Fábio. aquele buraco? Foram a um bar ali na Ele foi ver. Nacional. Agora? Depois da onde era o antigo. Como é que se chama? É quem vai para o Castelo da Maia, Sim. sim, o... Pronto, era um bar ali para o Castelo da Maia em que eu chego e estava a dar o Sporting Benfica para a Taça Portugal, à primeira mão, na luz. E depois eu vejo o bar e eu olho para aquilo e digo: estes gajos não vão atuar aqui. E quando o Eduardo começa, levanta-se logo bem, ainda bem que começaram que vamos já embora. E ele vai-se embora. E depois tu começas e há lá um tipo que se vira: olha, isto é assim, se tu contares as anedotas que eu gosto, eu até vou ficar. E depois de repente começas a trocar um bate-boca com ele. Está aquela da E ele- Matumbina. Calma, mas o gajo vê-se para o Eduardo: não sei o que é, estou chamalinho, está mas é calado, que eu já tenho 40 anos. E o Eduardo: eu também tenho quase 40 anos. E ele: sei o que é, e o Eduardo: olha, eu só não me pareço como ao senhor porque eu não ando metido em heroína. Estou-lhe a dizer, nós temos Isto- a mesma idade, não der, não Vocês- era a vida toda. Foi o que eu disse. Vocês não estão a ver o aspecto do homem, o bar. Mas isto
foi agressivo. Mas também depois o André entrou com aquela cena do molho de francinha lá para uma rapariga. Que O Jorge, aquilo acabou com esse senhor que da Aroa, que me deixou passar a cena da Aroa, a dizer: tu tens a mania que és inteligente, vais para aqui gozar com a malta, mas eu não sei o que quer dizer que mais. E eu pensar: que cara. Mas eu avisei o dono, não vamos fazer. E ele fez na mesma. Pronto, mas em relação à do Baldaia, era suposto eu fazer 5 minutos, aos 12 está o Baldaia com os olhos passado a fazer assim. Lá atrás, a fazer-me assim. A minha pergunta é, com os olhos ou com os braços? Com os braços, ok. mas eu olhei para Com os os olhos dele e vi que realmente tinha que parar de uma vez por Crazy todas. eye. Sabes o que é que eu tinha feito? A introdução do meu beat. Aquilo estava cheio de porcaria. Aquilo não era nada. Aquilo, imagina, eu tinha 8 frases para fazer passar uma ideia que eu passo em 3 palavras agora. Percebes? Então, estava muito mal preparado. Mas a cena foi, eu até à 10ª fui sempre mau. Depois ali na 10ª fiz uma mais ou menos. E aí depois comecei-me a... Eu só a partir das 30 que começou alguma coisa a bater direitinho. Mas sim, tu viste aquele início. Mas a questão é assim, eu acho também... Difícil. Eu vou também dizer uma coisa. Também faz stand-up! Eu acho que uma coisa que eu tenho percebido, e nós vamos todos crescendo à medida que o stand-up vai evoluindo, e neste momento no Porto acho que há aqui um fervilhar bom de muita gente nova a entrar. E há cada vez mais público, hoje em dia até há noites em inglês que eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas gostava de fazer um dia destes. Faz curtir. Acho que... Deram-me uma alcunha, sou o Give Kiss agora por causa disso. Eu sei. A questão é, eu acho é que muitas vezes nós para fazermos temos a tendência de ir a bares que na minha opinião não são os indicados. E às vezes vamos a bares em alturas que a nossa abordagem não é ideal. Por exemplo, eu recentemente fui a um bar, fui a um bar, a coisa não me correu muito bem, porque eu próprio, mas eu sinto que eu falhei aí. Porquê? Sim. Porque eu tinha um texto muito mais dedicado a uma malta, a malta mais parecida comigo. Sim. E por vezes as pessoas não querem aquilo que eu quero, as pessoas querem aquilo que elas querem ouvir, e eu tenho texto para isso, mas não o quis fazer porque, pronto, sim. E depois até querias ver o teu texto novo, pronto, como é que funcionava, é normal. E as coisas não correram tão bem. Não foi péssimo, não foi muito mau, mas não foi aquilo que eu espero ser bom. Foi mais ou menos, foi suficiente menos, digamos assim. Tu não sentiste aquilo? Não gostei provavelmente, mas de mim. As pessoas não tiveram culpa, só que hoje em dia também já temos muito mais experiência para ler este tipo de situações. Como, por exemplo, olha, uma vez fui atuar contigo, como tu fazes, o que eu mais vou esquecer, no Almada, é certo, estava pouca gente, mas eu fui terrorífico, eu fiz a pior atuação da minha vida. Foi no Almada. Sim, Almada foi terrorífico. Mas tu perguntas-me assim, a culpa foi do público, a culpa foi do... não sei. Não, aquilo estava pouca gente. Estava pouca gente e às vezes ali aquele público parece-me que queria muito mais interação do que provavelmente estar a ouvir piadas um pouco mais elaboradas. Isso depois às vezes também condiciona muito quem atua. E principalmente a malta que começa, aquilo que eu acho é que é preciso ter um bocado aquilo que tu tens, que é a tua resiliência e vontade de fazer. Fazer, porque o stand-up é muito cruel. O stand-up é mesmo muito cruel e as pessoas não entendem isso. Os melhores do mundo, o Bobby Lee tem a melhor frase para mim. Claro que nós não somos dos Estados Unidos, claro que nós não se pode fazer as contas como eles fazem, porque nem datas temos para isso. Mas ele diz: ninguém é humorista antes de falhar 100 vezes em cima do palco. Sim, eles fazem 400 por ano. Mas é assim. Mas estás a perceber? Mas esta metáfora tem coisas tem que se lhe diga. Mas, por exemplo, olha, nos Estados Unidos, eu quando estive lá em 2016 fui ao Comedy Cellar, que é um dos comedy clubs mais conhecidos de Nova York. E todo lado, sim. Peço desculpa. Força. E tive a oportunidade de assistir. E adorei a noite, foi realmente fantástico. 2 mulheres, aliás, as mulheres foram as melhores da noite. Aliás, a mulher foi a melhor da noite, foi a Michelle Wolf, foi ela que terminou e hoje em dia até é uma comediante reconhecida nos Estados Unidos. Sim. Estava lá o Paul Rayner, acho que é assim que ele se chama, que até entra no Stranger Things. Nesta última season ele só aparece no último episódio, que é o doutor do laboratório. Na segunda season ele é uma personagem principal e ele até aos anos 90 era um ator de comédia famoso, e digo-te, era o mais famoso, estava ali naquela noite e foi o pior da noite, de longe, mas ele foi mau. O texto não era bom, a performance não era má, mas não era bom comparativamente aos outros. Mas só que eu depois estive a ver e fui pesquisar, quase todos os comediantes lá estavam, na altura decorei os nomes e fui ver os textos daqueles senhores. Estávamos em 2016, eles eram quase todos 2011 e estamos a falar de performance de 15, 20 minutos, às vezes menos, de 11 minutos, 12 minutos. E se eles conseguem, desde 2011, andarem a rodar o país com um texto de 12 minutos... Porque ele depois vai mudar, é assim que funciona. Não, o que eu quero dizer é, isto dá-lhes uma rodagem daquele texto que nós aqui em Portugal não podemos ter. Mas não. Nunca. Isso faz toda a diferença. Porque nós aqui em Portugal, tu vês, por exemplo, o caso do Hugo Sousa.
Hugo Sousa, por aí fora. Todos os anos lançam um solo. special novo. Mas ele faz força para andar a testar, ainda faz 20 datas. Mas eu vou-te ser Mas eu sincero. acho que é pouco. Mas eu vou-te ser sincero. Eu também acho que alguns humoristas deviam parar de vez em quando. Eu sei que não é possível porque tem... Mas eu acho que muitas vezes estarem a construir um solo em cima do outro anterior, o solo perde qualidade. Acho que tem que ser mais tempo. Eu estou a fazer ano a ano. Acho que ano a ano é pouco. Pois, mas eu percebo que seja a necessidade de ganhar dinheiro. Isso também é. Está bem, mas é dar-lhe meio ano para o trabalharem. E andam a fazer datazinhas. Tem que respirar depois um bocadinho, tem que chegar às como pessoas. o vinho. tem que- Oh. É como o vinho, não é? É como o vinho. Tem que Precisa respirar. ficar. Eu, quando me dizem assim, o Sinel não testa o material dele nunca e faz um solo novo. Eu, para mim, é anti-humor isto. Epá, ele está cheio, tem os solos dele, algumas pessoas gostam mais, outras menos. Para mim é insano alguém ir para cima do palco 1h nova sem a ter testado. Eu acho A coisa tem timing, tem assim, coisas que tu não sabes. Eu, sinceramente, eu não conheço o modus operandi do Sinel e nem o conheço muito bem, tive com ele 2 ou 3 vezes. Mas sinceramente eu tenho algumas dúvidas que ele não o teste. Testa como? Onde? Com amigos? Mas Em isso casa? tem sim. Isso não é um teste. Tu já viste os solos dele? Vi um. Pá, eu acho Ao que vivo. o Sinel é o comediante português com a carreira mais bem pensada. Sim, isso Sim, é, sem sem dúvida. E mesmo os solos dele não são encenados, ou pelo menos os que eu vi, mas são solos com vários momentos em que claramente aquilo é pensado previamente. O que Certo. acontece. É certo que eu nunca vi a primeira data, mas eu duvido que aquilo muda assim tanto do início para o fim. Pode ir mudando, mas eu, Melhor, ele próprio admite que na última está muito melhor que na primeira. claro, o texto já está mais batido. É. Aliás, Mas a ideia é, quando tu tens o solo, está tão batido que já podes ter o eu solo. duvido que ele não prepare. Ele escreve e não vai. Não. Eu tenho dúvidas que ele não o prepare. Tem que haver Pá, alguma maneira. Tem que preparar. Não, ninguém, hoje em dia, a não ser nós, comediantes mais pequenos, é que vamos e arriscamos tudo. Um comediante profissional Não se pode dar esse não se pode dar luxo. esse Mesmo luxo, quando nem- vai Há testar muito texto, já dinheiro não... envolvido, há não muito pode, dinheiro não pode. envolvido. Eu acredito que pronto, ele não tenha feito propriamente num bar, mas com Não, certeza mas é que isso- tem. é isso que eu- O Seinfeld só se diz ele- Só isso. se ele fizer tipo focus group, como se faz para alguns alimentos, Mas cenas isso- do mas género. isso até nos Lá está, próprios- porque uma pessoa O não- Seinfeld diz repara, isso. não O vê atuar em humorista, lado a nenhum. diferença entre um humorista e um humorista profissional. Certo. O Seinfeld diz isso, que é o humorista em 10 pode falhar 3 ou 4. O humorista profissional em 10 tem que acertar 10. Tem que fazer rir 10. E isso faz algum sentido. Porque já vais a teatro, se és profissional, já vais mais a teatro, já vais a salas que estão à tua espera para te fazer Pá, rir. é Se tu não diferente. fazes rir, alguma coisa está Está mal. bem, mas não. Porque assim, pode eu ser- já perdi muitas vezes. Há stand-up comedians que hoje em dia ainda bombam também. Eu digo-te uma coisa, Bom, no e eu sentido cada deles- vez mais noto e eles isso, fecham-se. porque as pessoas no circuito do humor do Porto começam-me a conhecer. E já me aconteceu isso. Já me aconteceu as pessoas estarem com o pé atrás em relação a mim, porque não me conhecem lado nenhum e eu sou meio bizarro à primeira vista. Se me conhecerem e souberem que é aquele Não gajo é- é o maluco do Eduardo, Não é só a já primeira. vão com. Percebes? Mas isso às vezes a todas. mim É, prejudicava-me. todas as vistas. Quando não tinha experiência e as pessoas não conheciam, prejudicava-me. Agora tenho experiência e consigo dar a volta a isso. Nem Com sempre. licença, tem Nem que ser. sempre. Eu Não acho sempre. sinceramente também que é como eu estava a dizer, acho que o stand-up depois também eu gosto sempre de falar, pronto, tu também tiraste curso comigo e tu sabes perfeitamente que Curso de teatro. Ai, está a falar o telefone, ok. tu sabes que muitas vezes as pessoas chegam ao pé de nós e dizem, tiraste teatro altamente, eu também fiz teatro na escola. Ou tu fazes stand-up, eu também tenho aqui uma piada boa para ti. Eu já tive uma discussão com uma diretora de uma escola que eu dou aulas, pronto, não interessa a diretora nem onde dou aulas, que ela a certa altura diz, mas ó professor, porque eu estava indignado com o que ela estava a dizer, mas ó professor, eu também sei fazer teatro. E eu respondi-lhe, eu também tirei matemática e não sou engenheiro. Percebes? Eu também cozinho um bife e não sou cozinheiro. Calma, aquele curso, eu digo-te uma coisa, é menosprezado. A carga horária que aquele curso tem, emocional, carga emocional, aquilo que mexe em ti socialmente depois, eu digo a toda a gente, se o mundo fosse porreiro para toda a gente devia, a certa altura, aos 18 anos, tirar aquele curso. Mexe em ti. Eu me mexeu-me em merdas que eu nunca na vida pensei. Muita coisa, mesmo para comunicação, mesmo para tu conseguires dialogar, mesmo para tu teres uma dicção que se entenda. Sim, mas a questão que eu captar digo a aqui é, atenção. pronto, relativamente a esse curso, as pessoas dizem-te isto facilmente, e relativamente a tu seres humorista, toda a gente... E depois há determinados tipos de pessoas, que é a sua maneira de estar, eles são os engraçados. Yeah. E então não vão achar piada porque ele é que é o engraçado e aquele Yeah. é só parvo. Claro que depois essas pessoas, se calhar, até acham piada aos malucos do riso. Certo. Eu lembro-me uma vez, nunca mais vou esquecer disto, estava ali eu andava ali no ginásio, no académico, e veio um rapaz ter comigo. Eu não sei, tu gostas dos gatos fedorento? Eu gosto. Ele, eu não gosto.
Não gosta? Não. Eu para mim, para rir, é mais o Camilo de Oliveira. Estamos a falar de um Havia rapaz... muito essa, mas isso havia muito. Estamos a falar de um também rapaz de mudou 30 anos. Eu lembro muita gente dizer eu para rir é o Camilo de Sim, Oliveira. mas aonde? Da Guarda, Sim. e se calhar com mais 30 anos que tu. Sim. E este tipo era um tipo da nossa idade, ou do nosso espectro, que tu tens 55, não é? Sim, 31. vou fazer 56 amanhã. E estamos a falar de um rapaz que teria 33 anos, no máximo. Mas ao PP, mas Claro a que questão também era é, meio tolo, a mas- questão é, eu estou a chegar a uma conclusão a fazer stand-up, que é, eu como stand-up comedian consigo manipular o fato de ser bizarro. Consigo que isso não... Hoje em dia, consigo controlar isso para as pessoas não dizerem... Às vezes, nem sempre, mas já dou por mim a controlar isso para ser um bizarro aceitável para pessoas que não me conhecem. Percebes? Em que eu estou ali quase a passar o limite, mas não passo. E depois, como tenho a cara de puto e sou pequenino e inofensivo, tenho um aspecto inofensivo, isso ajuda. Mas eu começo a controlar isso, percebes? Tudo é controlável no stand-up. Eu acho temos falado muito nisso aqui, que é... Há um espaço para um humorista que quer começar a fazer stand-up, só stand-up, de 40 batas, que não pode ser julgado. Nem interessa saber. Quer dizer, tu vês que o miúdo é mais... Tipo, Vítor Sá. Podes lhe dizer, olha Vítor, gostei daquilo, vai por aqui. Olha, aquela piada é fixe, vai por ali. Agora, não lhe digas nada. Nem que é bom, que é mau. Dá-lhe 30 vezes. Dá-lhe 30 vezes para ele ver o que é que ele é. Porque eu digo-te uma coisa. O humorista que eu era no primeiro dia, nada tem a ver com o humorista que eu sou Sim, mas agora. acho que isso Zero. somos todos. De qualquer forma, mas eu acho que estar a julgar alguém também nunca é muito justo. Eu também não acho justo. Estás a dizer que o humorista é bom ou é mau, principalmente no início, também É concordo verdade. contigo. Agora, Eu cheguei a julgar, no meu início, estilos. mas eu acho que depois também... Estilos. Havia humoristas que eu nunca na minha vida ia chamar para atuarem comigo, que eu chamo porque eu digo assim, vocês resultam. Não é um estilo de humor, mas a Casa do Livro este ano não era o sítio para eu ver humor. Eu não quero ver humor, eu quero organizar humor e lançar pessoas e quero eu também ter o meu espaço. Percebes? Se há uma pessoa que gosta de fazer humor, que vai lá para dentro, segura-te a sala e as pessoas gostam, está resolvido. Não interessa se eu gosto ou não. Eu antigamente fazia muito isso. Mas eu acho também que... Pronto, eu concordo contigo. Também acho que no início somos um bocado snobs. Também estamos a começar, as pessoas não entendem. E é muito egocêntrico Mas e é também muito é um- de... mas é um- Aquele foi melhor que tu Mas e aquele, e mas depois é está assim, tudo em rankings. o percebes? humor, isso também é um bocado uma cena tua. Não é não. É um bocado uma cena tua. Eu falo alto disso, mas tu pensas, olha, aquele foi melhor naquela noite, aquele foi melhor. Instintivamente o humorista pensa Sim, nisso. não, o que eu acho, mas eu não por acaso, na questão não é ter sido melhor ou ter sido pior. O que eu acho é que, e acho que esta geração de malta está a aparecer agora, tem isso de bom, pá, que a malta há ali quase um associativismo e a malta dá-se bem, Sim, gente boa. Temos que se falado ajuda. disso aqui. Ajuda-se muito. Pá, e depois também há outra questão que é há gente para ver. E eu acho que as pessoas gostam de ver hoje em dia porque querem fazer, mas também porque gostam de ver. E isso é bom, também serve para criar. As pessoas que não querem depois, é como diz o outro, as pessoas que não querem depois, à quarta vez, quinta, aquilo começa a doer. Já não tem piada. E as pessoas, porque aquilo te retira, tu sabes, aquilo retira-te um bocado de cima, pá. Aquilo é duro de fazer, e ainda por cima é rejeição quase constante. E é o único trabalho no mundo, se tu reparares, pode ser criticado em 7 segundos. 7 segundos podem dizer, este gajo é mau. 7 segundos, pior do que seres ator. Porque teatro, tu estás a ver uma peça de teatro, tu podes estar ali, não ter nenhuma reação física, chegar cá fora, foi fixe. Tu estás a ver um stand-up, se as pessoas não se riem, saem de lá assim, meias coisas, é horrível. Ou então se eles ficarem a dormir é porque era o Bill Cosby. Ou se rebentas a sala e toda a gente bate palmas e não sei o quê. Não Exato, eu vi da split da cena. Já viste? Os humoristas, a quantidade de humoristas que tem... É normal. O Seinfeld diz que Eu por acaso o Bill Cosby é acho gente à que parte. é muito. Sim, o Louis C.K. é só um freak. O Bill Cosby é o doente. É sociopata doente. funcional, doente, como diz o outro, doente. que teve inserido na sociedade. Há uma cena, e tu vai ver isso, e vejam em casa também, no YouTube. Há uma cena dele, acho que é no Jay Leno, a dizer uma prática comum que era split. I'm gonna split, não sei o quê. Estava a dizer 40 anos antes, ou 35 anos antes, aquilo que teve 35 anos depois a fazer. Ele fala disso. Vão ver, no talk show, ponham Jay Leno, Bill Cosby Split, não sei o quê, eles tinham um nome para aquilo. Ele estava a dizer o que estava a fazer. Viu o normal que era para ele poder falar no talk show com piada. Esse puta split, não sei o quê. Mas já viste, eu vi uma gaja a falar sobre isso, o Bill Cosby, e a gaja disse, eu achava, porque ele era bué da giro, o Bill Cosby tinha bué da boa pinta.
Ela disse, para mim era o gajo perfeito para mim, era apaixonada por ele desde sempre, fodia quando ele quisesse. Ele sabia disso, mas ele preferiu pôs-me a dormir para me foder, tá a ver? Já viste essa cena? Ela queria, mas ele preferiu pô-la a dormir. É como, eu agora estive a ver, porque vi uma vez seguido, mas depois há partes que me perdi, tive o Ted Bundy. É assim desse estilo. Tu olhas para o Ted Bundy, pá, um gajo super carismático, te ri, e o caraças, estás na boa pinta, e o caraças, vais a ver, arrancava pedaços de caras, e com os dentes às gajas, e o caralho, e feito louco, fugiu uma vez e limpou não sei quantas pessoas. Pá, é fedido. É fedido. Eu tenho medo que isto seja, deixa-me só ver o que é que isto é. Vamos fazer a ponta agora, porque eu quero falar muito de futebol, eu não tenho falado de futebol, e eu quero muito falar de futebol. E o que é que eu quero falar? Das contratações, dizer que eu não entendo o que é que se está a passar no teu clube. Vou-te dizer que isto... Eles podem dizer o que eles quiserem, venderem o Oliver. Um jogador que foi empurrado constantemente pela estrutura a dizer, por favor, deem-lhe lá um bocadinho. E depois teve lá um ano encostado e depois deram-lhe hipótese. Depois foi embora e depois voltou e deram 20 milhões. Agora sai por 12 porque o jogador quer sair. Há qualquer coisa no... O Porto não era assim, pá. Eu, por acaso, o Oliver não tenho essa visão. É assim, o Oliver veio no primeiro ano com o Lopetegui, veio emprestado ao Atlético, voltou para o Atlético no ano a seguir que esteve com o Lopetegui, ainda esteve aqui. Depois no ano a seguir voltou com o Nuno e supostamente foi contratado por 20 milhões, é o que dizem. Pá, a verdade é que o Oliver com o Nuno ainda ia jogando, com o Sérgio, a primeira época praticamente jogou no início, deixou de jogar mais Pouco tarde. Jogou. Mas agora jogou. E o ano passado foi fazendo alguns jogos. Mas quando o meio campo perdeu toda a gente, tu tiras um gajo que se custou 20 por 12 e atenção, diz que é porque o jogador quis sair. O Marega, eu ouço o Marega e o agente do Marega há 2 anos a dizer que quer sair. Quer dizer, o Oliver quer sair, eu nunca ouvi dizer isso e sai. Mas o Marega é muito diferente. Eu acho que estás a comparar pá, o Marega, segundo eu percebi, eles o ano passado dobraram-lhe o salário e ele sabe que se não chegarem a um determinado valor, isto também, eu não sei, vale não vale. Ele sairá se vier uma proposta de Inglaterra que o Marega queira e que chegue aos valores que o Porto acordou com o Marega. Sim. Menos que isso não vai sair. Pá, o Oliver, eu não fico contente por o Oliver ter saído, mas também não fico triste. Nunca foi um jogador que eu gostasse muito. Mas eu não estou a falar para ser imagina, sincero, se fosse, imagina, olhávamos para o plantel do Porto e saiu o Oliver. Pronto, não estava a ter esta conversa mesmo. Casilhas foi o problema que foi, pronto. Maxi Pereira estava em final do contrato, se calhar ainda bem. Pá, por amor de se calhar Deus, ainda bem. Militão, bateram uma cláusula. Brahimi, Hernani, até mesmo os que pouco jogavam, está tudo a sair. Sim, mas quer dizer, estamos a falar de jogadores. O Hernani era o jogador mais odiado pela massa associativa do Porto e sinceramente, depois daquilo que ele fez com o jogo com a Roma, felizmente foi embora. Porque, claro que sim, estou a falar, percebes? mas assim, que é muita gente ao mesmo tempo. Assim, pá, mas o Oliver, a verdade é que tu desses todos, tu disseste, eu acho que o menos preponderante até acaba por ser o Oliver. Foi o que jogou menos, sempre. Tirando o ano passado que ele fez 3 ou 4 jogos bons. O Maxi no final da época, o Maxi começou a titular. O problema do Maxi é que ele já não tinha pernas. Ele não aguenta aos 90 minutos, ele subia e demorava 5 segundos a descer. Pronto, o Militão foi porque teve que ir, o Filipe pagaram 20 milhões. O Militão é bem vendido. Pronto, o Herrera Filipe... não deu para renovar. O Brahimi, tanto é... Pá, ele queria muito dinheiro para renovar e acabou por ir para... Onde lhe deram, onde se lhe deram calhar. muito dinheiro. Pá, são jogadores essenciais. Pá, essencialmente para mim, o Herrera é o que faz mais falta, porque era o capitão de equipa e era um jogador fisicamente extraordinário, porque ele tanto corria para a frente como para trás, ele estava presente em todo lado. O Filipe foi vendido, o Militão foi vendido. O Herrera era um craque. E depois há uma questão que é o Oliver não se enquadra no estilo de jogo de Sérgio Conceição. E o Nakajima? O que é que eu acho? Achas que se enquadra? Pode dar aquele médio interior? Não, eu acho que vai jogar avançado. Ele vai jogar avançado, ou como segundo avançado, ou como extremo. Sim. Eu acho é que vai fazer, por exemplo, agora há uma coisa que funciona bem no futebol, que já o Benfica faz muito isso, que é teres o Pizzi, é um médio interior, um gajo que vai muito para o meio, depois aquilo transforma-se em 4-4-2 às vezes, quando ele vai assim. E o Bruno Fernandes, por exemplo, ontem nós jogámos assim contra o Liverpool, em que o Bruno Fernandes está descrito para a esquerda, tem o Vieto, e depois às vezes quando o Vieto vai ali para a esquerda, ele pode assumir mais no meio, pronto, isso já dá para construir. Eu acho que o Porto eu acho que o Nakajima não vai ser tão atrás. Acho que o Nakajima tem que jogar mais à frente, porque ele é um jogador extremamente rápido e muito tecnicista. Mas acho que era bom. Para que é que ele vai jogar atrás? Atrás, quanto muito, temos o Otávio, o Bernardo Silva, onde o Bernardo Silva joga no Manchester City. Okay, estás a perceber esse estilo? Mas esse não é em que pode receber a bola cá atrás, porque ele com a bola no pé faz a diferença do transporte.
Mas ali a ideia do Bernardo. Porto, a ideia do Porto é jogar com 2 pontas de lança grandes, nomeadamente o Zé Luís e o Marega, porque o Marega ainda não saiu, Sim. ou eventualmente pode chegar hoje uma surpresa, mas não vou falar sobre isso. Surpresa É boa. uma surpresa boa. Grande? Não é muito Caro. grande, mas é caro. Conhecido nosso? É muito conhecido, mas não vou dizer. Não vem o Falcão. Não sei. Não Vamos ver. vem. E a questão é, Falcão, a questão é, ganhar 5 milhões ou 6 eu livros. lembro-me sempre, por exemplo, pá, eu tenho visto jogos do Porto, quer dizer, não vi o jogo contra o Betis, vi o jogo, parte do jogo agora com o Porto de Retafe, Sim. e o pessoal, não sei o que, se formos um gol de canto, pronto, para a época, o Porto tem 4, 5 oportunidades de gol na Teve primeira sorte parte. com o Marcano. Em ter ali o Pepe e o Marcano, eu estava a ver um problema ali do caraças. Sim, mas eles são bons, dão-se bem. São tão bons. Porque imagina, olha, eu para mim, o meu central favorito, eu acho que os centrais do Benfica, os dois, o Ruben Dias e o Ferro, inacreditáveis. Acho que a nossa dupla é fortíssima. Matia Coates, claro que o Matia só dá para metade. Vocês de repente ficam ali com uma dupla bacana e perderam os 2 titulares do ano passado. E 2 centrais titulares é fedido. Tiveram mas- sorte. Porque sim, o Marcano é um bom jogador. Também, acho que as coisas também foram pensadas um bocado nessa onda. Como também te digo, eu digo-te uma coisa, eu acho que os 2 putos do Porto, tanto o Diogo Queiroz como o Diogo Leite são bons, podem não ter que assumir agora. O Porto tem camadas jovens bacanas. Gosto muito do Osório e do Mbemba, mas um deles vai ter que sair, O claramente. que fez o hat-trick ontem não é do Porto. Não, esse é do Benfica. Quem fez os 3 passos é que é do Porto, Exatamente. João O Mário. gajo do pé é do Porto. O Vítor Ferreira também foi o que marcou o O penalti. gajo que fez o hat-trick agora é o Fábio Silva, não é? Fábio Silva. Que o Benfica puto. criou muito e não sei o que, e era do Benfica. Sim, Fábio Silva. Também falam muito disso. Eu acho que o Porto agora, nesta altura, podia dar ali 4, 5 Não, lugares aos putos. e acho que o Romário Baró também vai ficar. Está a fazer Diz que uma sim, época diz que fantástica. Pá, e depois também tens ali jogadores que, por exemplo, eu acho que o ano passado. Antes me esqueça. O que é que se passou com o Danilo? Não, E o Sérgio Conceição? aquilo que eu sei, acho que houve ali um problema ao jantar. Mas Diz que também. o pior foi ao jantar, sim. Não, houve um problema, foi ao jantar. Acho que foi a Mas única o coisa que aconteceu. tipo de problema, Só que é assim, boca? mas isto já foi na segunda-feira. Isto já aconteceu tudo na segunda-feira, nada aconteceu ontem. Mas o Porto antigamente não deixava sair nada. Mas isso aconteceu quando já está tudo, só se soube quando já estava tudo resolvido. Pois, e porque... Mas aqui há uma questão que é: o mercado mexe com a cabeça das pessoas. O Danilo houve coisas? Não sei, mas pode ter acontecido. O mercado mexe com a cabeça das pessoas a fazer uma proposta de clubes alemães de topo a fazerem propostas muito altas e se não batem a cláusula, neste momento o Porto não vai vender, como é evidente. A ele. Quanto é que é a cláusula dele? Pois não sei, pá, aí 50 milhões, 60 Pois. milhões. Pá, o Porto não vai vender, pelo menos enquanto não garantir a Liga dos Campeões, penso eu. Não sei também qual é o acordo com o jogador. Adoro Mas lá aquele está, a jogador. questão é, Adoro aquele a jogador. questão é, isso é que me parece ser o pior. E outro problema também para o Danilo é que o Lume lesionou-se há pouco tempo. E eu digo já, esse gajo é uma máquina. Mas parece-me um bocado... Esse tipo é uma máquina. Eu estou a perceber o que Esse estás a dizer. tipo é como aqueles jogadores de basquetebol, 2,5 metros, Certo. que parecem completamente desengonçados, mas a bola vai lá sempre ter. Mas E tem aquele pouco tipo é rim inacreditável. e tem pouca reação. Não sei, deixa ver, porque eu adoro o William Carvalho. Eu acho que aquele gajo é muito diferente. É muito diferente. É um, Está bem, é um mas o Danilo Danilo- é meia equipa. é um Danilo e o William num só. Percebo o que estás a dizer. É, Mas é isso diferente. É diferente. É um atleta Isso é um diferente. exagero. Não, É um atleta- ninguém é porque isso. O Danilo neste momento tem um problema grave. O Danilo todas as épocas se magoou. Pois é, tem tido Ele não esse tem-se stress. magoado. Desde que se magoou o ano há 2 anos. 8 meses Pronto, e mais e a partir 4. daí nunca mais recuperou como deve ser na minha opinião, apesar dele, pá, eu gostar imenso do Danilo. Ele faz cada jogo. Agora, Pá, é um Pronto, gajo vamos que ver. deve ser espetacular ter no balneário. mas acho que é assim, o Porto vai seguramente buscar um tipo ao meio campo, isso eu sei. Tem que ser. Vai buscar mais um para o meio campo, somente Mas agora que com o Oliver. posição Já e- sabia que o Bruno Costa ia ficar também. A questão é assim, tu neste momento tens para o meio campo Danilo e Lume, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, tens estes 4. Depois ainda tens o Otávio e o Romário Baró. Exatamente. Tens estes 6. Mas o Otávio... O Otávio é um jogador muito complicado. As pessoas acham o Otávio tem um problema que ele é pequeno. Epá, Mas a posição não é bem meio campo que eu estou a dizer. Se o metes lá sozinho a jogar um 8, não vai jogar a 8. O Otávio não pode jogar a 8. O um Otávio tem que terceiro, jogar no ali. máximo é um terceiro, o e é esse Otávio tal jogar gajo, e na muitas frente, vezes no que Porto recupera. jogou nessa posição que eu te estou a dizer. Jogou, e jogou Aquela bem. posição da linha que vai para o meio. Mas é que eu acho que ele na linha rende menos que ao meio. Ele ao meio. Um à parte, que agora me lembrei. O que achas do João Félix? Opa, eu sinceramente, o João Félix, eu não vejo jogos do Benfica. Juro-te. É o chavalo. É um mega craque. mas é Mega. assim. Não é um Cristiano Ronaldo, porque isso não existe. Mas acho que o João Félix, pronto. O João Félix é bom jogador, eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora, também o vi jogar na seleção contra a Suíça. Calma. E tem muita dificuldade em jogar fora de Portugal.
Os clubes, e a Eu verdade acho é que esta. a médio prazo ele não vai ter dificuldade. Ele tem as características certas Ok. para jogar fora de Eu Portugal. a médio E prazo, digo-te, a médio prazo, e digo-te, eu não consigo entender. eu acho que um dia vai acontecer, daqui a uns anos, uma frente de ataque de algum clube qualquer ser, e vamos estar cá para falar, quer eu tenha acertado ou não, que ser Mbappé e aquele atrasado mental do João Félix ao lado dele, que é a combinação perfeita. Não pode haver mais. Aquele miúdo a receber bolas de costas, a lutar pela bola, a fazer pressão alta, a fazer o passo para o lado, a rematar de primeira, a fazer desmarcações, é uma loucura. Pá, sinceramente, Tem não- 19 anos o João Félix? Eu não acredito. A cabeça dele tem mais. Pá, mas eu não digo o E eu contrário. digo-te isto que eu reparo Caralho. nisso nele. Espera, deixa-me só dizer isto. Eu reparo nisso nele no jogo em que o Sporting ganha ao Benfica. Nós perdemos para a taça, perdemos 5-2 perdemos 4-1 para o campeonato. Na taça perdemos 1-0 e no jogo que ganhamos nós e que viramos aquilo e continuamos na taça, ele faz-te um jogo taticamente perfeito, o garoto. Fala. Mas eu não assisto assim tanto, vi o jogo contra o Porto, vi alguns jogos, e sinceramente acho que o João Félix tem talento, e quem disser o contrário também não percebe nada de futebol, mas a mim custa-me um bocado a acreditar aquilo que estão a fazer, e não sei, Os 120. não é só os 120, a questão é, o João Félix tem 19 anos, por muito digas, não sei, o João Félix tem 19 anos, Sim. o Benfica a empolar tudo aquilo que tem feito, está a criar grandes expectativas no jogador. O jogo contra a Suíça foi muito mau. É que nem sequer foi mais ou menos, foi mau. Pois foi. Ele não ganhou um único duelo, ele não fez nenhum lance. E depois chegamos ao ridículo, temos jornalistas a pedirem penalti, num lance em que há um toque dentro da área perfeitamente legal. Mais ou menos. Mas em futebol português, nós vivemos das faltas Sim, e faltinhas, é muito não é em vão. coisinha. Que depois, nas competições europeias, a maioria das equipas não faz nada porque nós não estamos habituados a jogar a um Pois ritmo. não, há aquele ritmo. Depois tu vês, por exemplo, vês casos como jogadores que nem sequer eram tão promissores como o Vê João só o Félix. som, vê se está tudo direitinho. Nós tivemos aqui bomba. Fala, Pepe. Mas nós temos, Está tudo bem. temos visto jogadores que nem sequer eram tão promissores como o João Félix, nomeadamente, por exemplo, o Gelson, que eu acho que era uma máquina. Que fez, há 2 anos fez um grande jogo contra o Porto, que eu até achei que ele era o melhor do mundo. 15 gols, 15 E assistências. não conseguiu, não vingou no Atlético. Está a ser difícil no Mónaco, apesar do Mónaco também está a sofrer uma reestruturação. Vês o caso do André Silva, que há 2 anos fez um jogão. Para o Benfica tens o melhor caso do mundo. Tens o Renato Sanches, por exemplo. Foi o mesmo tempo, o mesmo hype. Também fui para o Bayern e eu, na altura, tive discussões também do mundo com os meus amigos benfiquistas a dizer: o Renato Sanches foi-se enterrar. Agora, digo-te, com a mesma, um exemplo igual, o João Félix. Eu não queria aquele clube para ele, mas a verdade é que é o clube perfeito para ele e a tática perfeita para ele. Não sei. Vais ver se não vou sei. falar dele. Acho que- Ele sai daqui a 3 anos do Atlético de Madrid um boi. Um boi. Não sei, eu não tenho tanta certeza disso. Vais ver. Sinceramente não tenho, mas não acredito, eu acredito que o João Félix pode vir a ser um bom jogador. Mas sinceramente, com todo o hype que estão a criar à volta dele, não me parece. Pronto, vamos Porque ver. tu repara que ele faz o primeiro jogo, já se lesionou. Mas isso é que O pode Simeone acontecer. não fala. Tu vês citações do Simeone, mas eu ainda no outro dia apareceu uma citação da bola que o Simeone não estava a falar do Félix, estava a falar do Herrera. Yeah. E eu acho que nós aqui em Portugal, pronto, neste momento existe o gabinete de crise que o Benfica contratou, claramente faz o seu trabalho do ponto de vista das notícias, as coisas estão sempre. É trabalho dele? Pronto. A questão é: o Félix é sem dúvida um bom jogador, quem disser o contrário está a mentir. Claro que está. Agora, eu não acho que para já ele vale aos 120 milhões ou 126 que pagaram, aquilo já toda a gente percebeu que é ali uma cena um bocado esquisita. Mais 6 que o azar. Achas quase certo que teve. Sem comentários. Não é? Isso é que não faz sentido. E a questão é, tu vês o João Félix, não sei se terá mais potencial do que tinha o Dembélé. Mas é a Quando marca veio do- Benfica. Ouve, mas Agora ouve. está forte. Diz-me uma coisa, tu achas que o João Félix tinha mais preponderância no Benfica do que tinha o Dembélé no Borussia Dortmund quando veio para cá? Não. Tu achas que o João Félix fez melhor época ou teve mais preponderância ou fez coisas mais bonitas que o Bruno Fernandes fez no Sporting? Não acho, mas a questão é que eu digo-te assim, e agora eu digo-te assim, não é só a marca Benfica que está aqui. Eu agora vamos fazer um exercício. Temos um agente que é o Jorge Mendes, certo? Certo. O Jorge Mendes neste momento praticamente não vende para a Alemanha. Já reparaste que desde o Renato Sanches acabou. Em Inglaterra tens um clube que ele manda para lá os jogadores. Wolves. Mais nenhum. Em Espanha é o Atlético de Madrid e o Valência. Certo. E os jogadores andam aqui. Depois vai para o Mónaco. Sim, o Mónaco também tem Mas essa o Mónaco, ligação. aquilo já está ali meio tremido. As coisas não estão a correr muito bem. E tu achas que eles andam a... O que é que achas que é? Eu achava, eu não. Isto não é só. Porque assim, é muito estranho que o Atlético de Madrid vá buscar por uma soma tão elevada um jogador que.
pronto, que há uma coisa promete também. muito, mas para substituir o Griezmann. E, por É, exemplo, o é isso que Benfica eu estou a dizer. vai buscar o De Tomás por 20 milhões de euros, um jogador de uma equipa que desceu divisão, que evidentemente, se desceu divisão, tem que vender jogadores. E Carlos Provavelmente não ia Vinícius vender. por 17. E o Carlos Vinícius por 17, que depois, quer dizer, o Porto ia buscá-lo por 10 em dezembro, não foi? E agora, depois de dezembro, ou seja, os 6 meses a seguir foram muito fracos, marca 2 golos. O Benfica dá Benfica 17. ainda paga mais do que eles pagaram há Isso tem pouco que haver tempo. coisa aí. Tem que haver coisa aí, pelo menos um bocadinho. Pronto. O Peirinho, vai buscar o Peirinho por 20 milhões também. 14, acho que era 14. Não era 14, era 20. Só Ok. que depois, só que é assim, por exemplo, quando o Porto vai buscar o Militão, toda a gente fala do prémio de assinatura, mas quando o Benfica vai buscar o Peirinho, só se fala daquilo que o Benfica vai pagar às Juventus. Pá, E- trabalho bem feito da Pronto, comunicação, o que eu campeão. quero dizer é isto. São 3 jogadores que vão buscar, são logo ali limpos, 50 e tal milhões, quase 60. Pois são. E Mas depois eles fartaram-se fazer dinheiro. fizeram, como da outra vez tinham vendido o Ivan Cavaleiro por 15 milhões, depois aparece saber no, um no, e-mail, no não sei o quê. 3,5. Yeah. Pá, não sei. Como eu no outro dia tive, pronto, como é o meu trabalho, como eu sou guia turístico, eu lido com muita pessoa, Exato, muita temos gente. falado disto. Quanto tempo vamos de entrevista? 1 hora. Uma hora certa? 1 hora. Pronto, estamos bem. Então. Só Trabalho em turismo, era isto que eu outro ia dia dizer. tive um sim, cliente exatamente. que era o olheiro do Wigan. Pá, e o Ok. gajo veio-me falar uma história muito estranha. Ele virou-se para mim e ele percebeu que eu percebia futebol. E me perguntaram: olha, o que é que tu achas do Diogo Gonçalves? Eu, olha, não é um jogador que eu conheça muito bem, pá, mas acho que é um bom extremo, não é um jogador nada extraordinário. E o que é que achas do Gil Dias? Eu gosto muito do Gil Dias, acho que é um jogador fantástico. E ele, é que é muito estranho. Quando o Nottingham Forest, quem jogava era o Diogo Gonçalves e o Gil Dias estava sempre no banco. Sim. Pá, porque depois também tem a ver muito com os empresários. Claro Quer dizer, tu vendes o João Carvalho por 15 milhões para o Nottingham Forest. Um gajo que não calçava no Vitória de Setúbal. No Benfica não calçava e vai por 15 milhões. Não se percebe bem. Quer dizer, é a mesma lógica de pagarem 120 milhões pelo João Félix e 100 pelo Hazard. Ou 120 pelo Hazard. Exatamente. E eu não estou aqui a dizer que os jogadores são maus ou que são bons. É que É esquisito. há aqui engenharias Mas também é financeiras verdade, complicadas. o Atlético de repente vende 120 o Griezmann, vende por 80 o outro que vai para o Bayern Munique e por 70 o Eduardo, do mas 120 milhões mais 6 foi porque o Atlético teve que pedir dinheiro emprestado para pagar o Benfica. Man, E a mim tinha-me dito primeiro que eu percebi que era 4 ou 5 vezes. Não, que foi em bruto. pá, isto não está nada bem contado. Eu não estou a dizer que o rapaz não tem culpa nenhuma. Não! O rapaz não tem culpa É um jogador nenhuma. da Agora, eu Mas até era agora. da vossa formação. Mas também te vou dizer uma coisa. Eu não vi jogos suficientes de João Félix para dizer bem ou mal. Os jogos que eu vi contra o Porto, ele marcou um golo, mas acho que teve. 2. Francamente, não, marcou um só. Jogou mal. Sinceramente, acho que jogou mal. Nós marcamos 2. Jogou bastante mal, apesar de ter marcado um gol do Dragão. Acho que não fez nada de extraordinário. Andou lá picado com o Pepe. Se fosse um jogador de outro clube, provavelmente teria sido amarelado mais cedo. Mas isso também os grandes são sempre beneficiados, não é Pepe. só o Benfica. Sim, isso. Não é só o Benfica. O Porto também é muito beneficiado E a neste tipo de Sporting, no ano situações. passado, tivemos 2 ou 3 situações assim, mais coisas. O jogo que vi na Seleção Nacional achei muito fraco. Muito, muito fraco. Não teve. E aí não venham dizer que a culpa é tática do Ronaldo, não. Ele não se conseguiu adaptar à defesa da Suíça mais física. E acho que em Espanha, não sei como é que vai ser, as equipas espanholas, depois também aquilo há ali um tipo de microsistema, apesar de eu O achar. Madrid é chato. Sim, Parece. mas as equipas espanholas, os Retafes, por exemplo, o Retafe ainda agora jogou contra o Porto. Pá, aquilo era uma boa vista Sim. só dava um pau. E eu percebo, um amigável, mas tu num amigável não vais lá amarelo, se não vais pôr ninguém na rua. Se puseres é uma desgraça. Tipo, Pronto, é uma eu cena quero qualquer. dizer- O que quero dizer é que opá, são coisas. Não sei, fico. Quem é que querias agora para o Porto? O que é que te falta? O que é que achas que falta ao Porto para estar preparado para Falta começar a um meio época? campo. Que tipo E. de jogador querias? Pá, eu queria um bom. Queríamos todos, mas Bruno Fernandes não há aí aos pontapés. Mas eu não queria o Bruno Fernandes. Acho que o Bruno Fernandes no Porto não se iria adaptar tão bem assim. Ai não, era perfeitinho para ali. Pá, não sei quem Não virá. dava É preciso fazer mais? Não, Não. tá bom. Agora chega. Então estamos a É a entrar na primeira fase vez final. que mamam. Pá, acho que O está muito animal. calor aqui. E está, e ele E consome hoje está bem. frio, imagina nos outros dias. Sim, já tivemos mas aqui. o que eu acho também é que, pá, pronto, não sei, eu acredito, eu gostava, claro que o João Moutinho seria o jogador que eu mais queria, porque acho que... Falou-se encaixava alguma bem. vez? Não se falou, mas eu era o jogador que eu queria. susto. Ahm, Imagino, percebo-te pá, bem. se viesse Falcão também gostava muito de ver Falcão. Ah, vá bem. Vamos ver. Espero que não venha ao trapo para a baliza, sinceramente não queria nada ao Mas trapo. tem que ter um guarda-redesito. Não? Pá, eu gosto muito deste miúdo do Porto. Eu acho o Diogo Costa muito bom. Agora, se viesse um guarda-redes tipo o Casilhas, pá, é E outra o história. Casilhas nunca mais. O Casilhas tem um ataque cardíaco. Eu sei, mas não. Pá, não sei. Acho que não. Mas ele está lá com o grupo, ainda não está.
Eu acho que ele neste momento assume funções na SAD. Exatamente o que. Olha, gosto muito do José Luís, é um avançado que eu gosto muito, apesar de ter havido uma petição contra. Gosto muito do Nakajima, gosto muito do Luís Dias, apesar de ele ter falhado 2 ou 3 gols. Não, falam bem. Eu gosto bastante do Manafá, apesar de eu achar que ele é muito melhor à esquerda que à direita. Gosto muito do puto que está à direita, o Tomás Esteves. É uma máquina. Aquele puto é uma máquina. Eu gostava muito. Aquele Sarabia, como é que se chama aquilo? É estranho. É estranho, mas também, quer dizer, eu gostava daquele puto brasileiro que veio João Pedro e nunca teve uma oportunidade, ou teve muito poucas. Pois não. E por cima fico muito triste se ele for agora emprestado para o Brasil, porque ele precisava era de jogar na Europa, vai aprender a jogar futebol para depois poder ser grande. Diz-me uma coisa, o Danilo com essa confusão toda que houve agora, é possível que saia? O Lume, também tínhamos o Lume há um bocado, não foi o Lume. Pá, não sei. As coisas estão saradas. Está tudo resolvido. Tá? Segundo eu sei. Aquilo foi na segunda-feira, a notícia saiu ontem. Exatamente. Falar nisso, e segundo ele sabe, já chegaram a falar do tio dele, né? Já se falou dos inside infos. Mas o meu tio... Não, mas ele também não pode estar aqui a Não, dizer só porque ele infos. disse do que eu sei. Não, porque Mas não do é... que eu sei. Este pessoal é assim. Isto a malta... Mas já disseram que é o tio dele, ao menos? Ele disse Não, vai é pôr uma por ser fotografia. Ah, pois é, não esqueço-me do nome. Mas a questão é, não é o meu tio que não é esse meu Estou a tio que me brincar, passa estou a tantas brincar. informações. Pois as pessoas também, o Porto não é muito grande, as pessoas vão se conhecendo. Tu até Claro. tens um amigo que é agente, não era o agente Fernando? Pois é, temos um agente Não é, aqui ao não pé. é meu amigo. Não é teu amigo. Sim, mas É ele meu vem aqui, vizinho. vem Ele vai aqui ver- tomar café. ele vai ver esta merda e vai dizer. Já lá bati à porta a dizer assim, olha, tenho que tirar o carro que eu não consigo sair com o meu, e lá veio o homem. Isso é a vossa relação. Tirou Sim, o Porsche. era Faz essa Tirou o lembrar- Porsche. Faz lembrar a única vez que eu vi o Cristiano Ronaldo, que nós tivemos uma conversa e eu disse assim, senhor Cristiano, gosto muito do seu trabalho. E ele diz assim, segurança, tirem esta pessoa daqui. Esse bacana, esse Estou a agente. brincar, estou- Eu sei que está. Porque digo Cristiano Ronaldo. Esse agente é um bacana. Uma vez que aqui estava no seu Mercedes incrível, porta aberta, charuto a um canto, charuto cubano, a mijar. Aqui atrás. A gente também somos. A gente também é somos. rico, mas não vai fugir às suas origens. Nojo, a sério. Não, mas acho que Se não há coisa que me mete mais nojo é ver homens a mijar, não é? Não vias que ele estava a mijar, Tantos parecia que homens. estava Mas para acho- dentro do carro. Mas também te digo, acho que o Não. Porto neste momento tem a melhor equipa dos últimos 3 anos, acho, em termos de plantel. Pensei que ias dizer que até me assustei, que era a melhor equipa dos três. Até me Dos assustei. 3, eu não sei, eu não conheço. Olha, eu não conheço. Por exemplo, eu vi, porque uma altura que o Porto ia contratar um guarda-redes do Rennes, Sim, eu o ouvi Kovac, qualquer coisa. e estive a ver uns vídeos. Opá, e o gajo que eu menos gostei nos vídeos era o defesa direito que foi para o Sporting, por exemplo, o Rosier. O Rosier? A Gostei sério? muito pouco. E depois eu sei que ele teve muito lesionado, por isso é uma transferência que me custa um bocado. Dizem muito bem dele. Um dos meus vídeos preferidos do YouTube é o Ristovski a dizer renovem com o Bruno Fernandes, nós estamos fodidos. Eu sim, também gosto. E o Depois, Ristovski assim, eu não vai conheço a fazendo equipa, lugar. eu não conheço os novos que foram para o Benfica. Sei, o Carlos Vinícius acho que é um bom jogador, mas vamos ver. Aquilo é Sim. uma dinâmica diferente. O Thomas, da Tomás. RDT, eu gosto dele. Pá, não, do que não vi vi, nada, não vi do nada que ainda. Vamos ver. Depois também as coisas é assim. Isto eu acho que é tudo também muito Cedo ainda. é cedo. Depois também as épocas são longas. Aquilo que está bem hoje, amanhã está mal. Certo. Pá, eu gosto mais da equipa do Porto este ano que gostava o ano passado. Pelo menos temos defesa direita a começar a época. O que eu acho que é bom. Pá, temos um dos 3 vai dar. Um dos 3 vai dar. Sabemos Alguém que um daqueles deles vai pegar. três. Um deles vai pegar. Isso já é muito, porque o ano passado começamos a época sem defesa direito. Nós Sim. começamos a época a jogar contra o Mas- Vitória de Guimarães, perdemos em casa, que foi aí que eu acho que nós perdemos o título, porque o Porto não tinha defesa direito. Porque marcamos até um gol em fora de jogo, que é um gol do André Pereira, que é fora de jogo. A equipa não... E esse André Pereira não deu nada. Vai para o Vitória de Guimarães. Está lá no Guimarães já. Não deu nada. Vitória, não é Guimarães, é Vitória. Não é, tem que se Talvez dizer não Vitória, senão ele leva focinho. Esses não brinco com eles, porque esses sei de ver que é Não, gente- mas acho que também, pá, gosto da equipa, vamos ver, opá, depois também depende disto, se terá deixado marcas ou não na equipa. Eu gosto, o plantel em si parece-me bom. Eventualmente faltará um guarda-redes, Vamos defesa ver. esquerda, Também estou um suplente, bocado com dúvidas meio do campo. Sporting. Acho que contratou bem, deixa ver. Mas tenho que ver primeiro, pá, porque uma coisa é parecer que contratou bem, mas o Vietnã não fui fazer nada de jeito. Zero. O Vieto foi para receber dinheiro do Gelson Martins. Pronto, 22,5 mais o Vieto. Foi 22,5 mais Vieto. E mesmo assim é mal pago. Pior ainda é o Rafa Leão. E esse, quase certeza absoluta que vem dinheiro para o Sporting. Isso quase digo-te já de certeza absoluta. Porque ele foi, eu já te falei disto, ele, no dia em que foram todos lá de pôr, ele disse à polícia, a mim reconheceram, por acaso tive sorte, do pessoal do Veléu fez o secundário comigo. Era meu amigo, até se gritou alto, dito por ele, à polícia. Deixem estar este, que este é meu amigo, Sim, ninguém toca neste. Eu não- Quer dizer, ele rescinde o contrato, vai para o Lille, um jogador que eu depositava, tu não imaginas, aquilo é um cara. É um craque, claro que
Ok. Mas eu- Agora vai por 30 milhões para o Valência. Mas a minha pergunta, mas a minha questão E aqui, nós? mas acho que a questão aqui é, o problema não é esse. O problema aqui é, se aquilo for realmente imputado ao Bruno de Carvalho, sendo ele o presidente do Sporting, Mas é impossível imputar, porque Não não há, é. não há. não é. não- Não Se é. fosse para imputar, já estava. Não, eu acho que é assim. Eu Quer dizer, acho o único que não está Sporting, preso? eu acho que o Sporting, Já lá vai meio ano? Opa, eu acho que o Sporting tem tido muita sorte que até tem havido clubes a pagar, porque eu tenho a certeza que não será Aí tu assim. achas que de 6 casos houve 4 gajos a tentarem resolver o assunto e a dar dinheiro à Sim, frente, 22 e 18? Porque estas situações são muito complicadas do ponto de vista legal para os Sim, clubes. ok. E então, eu acho que receberam 20 milhões do Betis, não foi? Do William? 18 mais. Pronto, receberam do William, receberam do Rui 5 Patrício, mais- porque os jogadores forçaram. Opa, mas eu tenho dúvidas que se aquilo for. Eu não sou nenhum. O Rafa Leão, que tinha desde os 11 anos no Sporting, acontece Pois aquilo lá, tudo, mas eu não era estou a dizer- injusto. eu não estou a dizer o contrário, que é justo ou deixa de ser justo. Eu só estou a Quer dizer, 30 milhões. Está bem, aquilo que tu queres é uma coisa, aquilo que te vão dar é outra. Pois. Porque assim, para o bem ou para o mal, aquilo que aconteceu em Alvalade foi terrorífico Foi e, horrível. e aquilo foi por ser o Sporting, por causa Sim. do chefe, por causa dos adeptos. E isso, filho, aquilo é o que é que é o Sporting? É o Estado de Alvalade? Não. O Estado do Sporting são o maior património do Sporting ou de qualquer clube são os adeptos. É massa Exatamente. adepta. E se os adeptos fazem isto, pá, ainda por cima, estando alguém por trás, que nomeadamente será o presidente, que eu percebo que não se fala muito disso. Pá, O que eu acho Não é, é- eu- se fosse se o ele, meu patrão me se fosse ele, batesse- da maneira como caiu tudo, estava lá dentro. se o meu patrão me batesse, eu rescindia por justa causa nesse momento, nem sequer, independentemente de eu ser Sim, um eu ativo. pensei que Sim. se foda ao clube. Era Não logo. é, quer dizer, eu não é por mal, mas e nem quero estar aqui, eu não percebo nada direito, mas eu duvido que se os jogadores não tivessem feito força, como fizeram o William, Fez, por acaso o Rui fizeram. Patrício e o próprio Gelson, Sim, o Gelson até foi o que fez mais. que o Sporting fosse receber algum dinheiro. Eu duvido. Vamos E ver. acho que eu não estou aqui, Espero também que não não. tenho interesse nenhum. Eu não tenho interesse nenhum que o Sporting desapareça. É porque culpa acho- Odense, pronto, que se lixe. Não é que se lixe, porque as coisas têm que ser tratadas e as pessoas também têm que entender uma coisa. Isto é a vida delas, isto é a vida dos jogadores. Os jogadores são pessoas como nós que vão jogar durante 10 anos e ganhavam dinheiro. Alguns outros vão andar aí na Rua da Amargura e depois acabam como outros, É. vão ao Jardel andar agora. Complicado. Não é? Mas a questão é essa: esta malta não tem grandes hipóteses, infelizmente. Eu acho que o Sporting não vai conseguir receber muito dinheiro. E foi uma situação muito estranha, mas... Olha, eu estava no Brasil, já estava no Brasil. Rescindir-se logo ali, assim, de repente. Tu não imaginas? Eu nunca mais fui o mesmo adepto do Sporting depois disso. Porquê? Nunca mais. Pá, não sei o que é que aconteceu dentro de mim. Aquilo aconteceu porque o Sporting é isto. E eu tenho acompanhado o meu Sporting a toda a hora assim. Aconteceu aquilo no ano em que estávamos a apostar mais. Depois aquilo acontecer naquela altura, eu pensei assim: estes gajos são os atrasados mentais. Pá, mas Está-me a irritar mas isto. isso está errado. Houve qualquer coisa em mim que morreu. Porque é aí que o teu clube precisa de ti. Não, o teu clube Não, mas eu precisa. adoro o meu clube na mesma. Não, mas tu aí, Mas tu eu- devias ter feito o contrário. Tu devias ter, pelo menos tornado sócio, pagavas as cotas e compravas a Gamebox num lugar mais barato. Porque é aí que o teu clube precisa de ti. Tá Não bem, é que o teu pá, clube mas, está a ganhar. Olha, eu digo-te uma coisa: quando o Porto foi campeão este ano, porque eu, pronto, durante uns tempos não podia ir muito ao futebol por causa do meu. Pá, além de não ter muita guita para andar a gastar nisso. Não tinha tempo, também jogava handball na altura, muitas vezes não podia ir aos jogos, etc. A partir do momento que eu tive a oportunidade de me tornar sócio, comprei o lugar anual para acompanhar a Se o equipa. Sporting fosse aqui, eu comprava o Calma, lugar, não, mas não é isso. Mas a questão é, e quando o Porto foi campeão, lembro perfeitamente eu ir ao jogo contra o Feirense e pensar, eu já não preciso estar aqui, porque agora já está a gente bem. Mas quando nós estávamos a perder, ninguém vinha. Eu sei o E que é que quando- estás a dizer. e quando nós Toda estamos a a gente estava perder- no café quando levámos Quando- 7-0 do nós- Bayern e eu quando fiquei nós até ao fim. Mas quando nós estávamos em baixo, os verdadeiros adeptos estavam lá, porque não é os adeptos que fazem aqueles comunicados no Facebook a dizer mal, Óbvio. porque as mas pessoas o que eu têm digo direito é, à sua opinião, mas não pode. há uma não pode coisa deixar que isso em mim aconteça em ti. morrer. Não, eu Eduardo, adoro o meu Sporting, vejo não todos podes, os jogos. não podes. Ninguém é mais sportingista digas que isso, eu. então. Mas Não eu era digas. muito longe o melhor Não digas. sportingista do mundo. Eu faço respiração Agora boca a já boca. não é muito longe, é só sou Eu o melhor. faço respiração boca a boca à tua parte que morreu em ti do Sporting. Isso não pode acontecer. Não, eu vejo Nós- na mesma. Não. Ok. Disseste que morreu. Retiro, não, retiro. Não digas isso. Então se Retiro. retiras, já Ele pode ser. ontem mais uma vez adormeceu a ver o Ué, Sporting. foram aqueles portanto. petardos, eu estava a ficar adormecido. Foram aqueles petardos e aqueles murros e aquilo tudo que me fez acordar outra vez para ver o grande sportingista que eu sou. Não, tu, É o contrário, agora estou a fazer o contrário. Já estou curado. Já acordaste. Ah, viste? Isto é isto. Subscrevam o canal,
Siga o para as Pedro câmaras. Pedrosa Fala para as câmaras. nas suas redes Já sociais. está tudo disponível em outras plataformas. Disponibilizamos tudo noutras plataformas para pessoas que gostam de correr e ouvir o Eduardo a falar, porque é uma coisa, já não é mau. Ora, por falar nisso, manda um abraço ao Mário Moreira, que ele ouve todos os eduardices. E ele acabou de, O Mário é tão de gordo. fazer assim um Ah, emoji foi? e bater palmas à história que eu fiz. É tão do gordo, dia. O Mário Moreira merece. Manda uma mensagem no fim de todos os episódios assim, gostei mais disto, mais daquilo, não sei o quê, mas sempre a falar Ele bem. ouve tudo. Ele diz que de manhã, à segunda-feira, ou quando pode, ouve os eduardices. É um gordo tão parvo, tão Ele estúpido. é espetacular. É nojento. Os gajos mais fixos que eu conheço. É nojento, detesto. Não tem ponta para onde pega. Já acabei, coitado. Coitadinho. Ninguém viu o episódio dele, porque ele também é Ouviu ele. Ouviu ele, como ouvi todos. Como é que te chamas nas redes sociais? Pedro Pedrosa. Pedro.Pedrosa. Tens alguma data que vais fazer? Porque assim, Não, o não Pedro tenho. saiu do stand-up durante um tempo porque estava a acabar o curso forte e começou a trabalhar forte também. Já se sabia ao certo que ele já estava mais ou menos encaminhado, estava-lhe a correr bem o curso. Parou um bocadinho e voltou a começar a fazer stand-up outra vez. Não, mas E agora tem faço feito. muito pouco. Agora faço quando pessoas como tu me convidam. Exatamente. Por acaso, fiz o fim setembro. de semana passado. Pá, vou tentando fazer. Agora não. Eu tenho muito texto para experimentar, gostava, mas agora também sinto. E gosto de ver com. Concordo contigo, e gosto de ver com malta, tipo, às vezes quando vejo uma fotografia ou foste ver uma noite do Mário ou do não sei o quê. Malta fixe, pá. Estou impecáveis. O ambiente do humor da nova geração É muito melhor. nada tem a ver com quando eu entrei. Se, eu penso muitas vezes nisso, se quando eu cheguei tivesse esse ambiente, eu não tinha estado a oferecer cotovelos a toda a gente. Eu acho. Mas vou dizer uma coisa, olha. Já agora estamos no fim e estamos aqui nesta parte. Pá, eu queria só dizer aqui alguns nomes que malta que eu gosto muito. Pá. Eu tenho puxado pelos nomes porque gosto mesmo disso. Pronto, então o Mário já disse, Mário. homem sexual, mas lindo. Pá, Jorge Gonçalves, Jorge, pá, o gosto, chinês, gosto. é um chinês Gosto do porreiro. Jorge. Salva crianças em África, não é? Não, Não, ele putinhas. outro dia levar no focinho, em inglês, porque ele assim, não sei o que, eu gosto de viajar para sítios que sinto, quando eu me sinto rico. Pá, para a África, por exemplo, que eu ao menos tenho sapatos, estava lá uma rapariga a ouvir isto, ela devia ser africana, isto era em inglês, ela ficou mesmo muito revoltada. Grande Jorge, sério? grande Jorge. Pá, Pedro Mata, incontornável. Pedro Mata. Pedro Mata, Foi a primeira pessoa. Foste tu que encontraste Pedro Mata. Não, foi ele que veio falar connosco. Não, Lembras? ele falou contigo. Pá, Pedro Mata para mim ele um dia destes vai ser descoberto que ele mata criancinhas, de certeza. Com todo o respeito. Mas eu adoro Pedro Mata, um pequeno gênio. É, Pá, sim, gostei muito senhor. outro dia de atuar com o Rui Lourenço, pá, acho que ele está numa boa forma. Tá, Um, segura bem as salas. Não, ele está bem, Não, tem é uma ali merda, texto o Rui é uma engraçado. merda, e o André e o Rui O André e o também é Rui são um. uma merda. Opá, o Pá, André, é casal. Ao menos Mas- estraga uma casa. gente boa, gente muito boa. E depois eu no outro dia conheci um rapaz que é o Freddy. Freddy Adoro vai o para o Freddy. caralho. Gostei muito do Que Freddy. joia, também vê o Um, Vidor dizes. É um muito Mais bom. Stevens. Muito bom moço. O Freddy, és o Freddy. Mais Stevens. Vamos mandar Um, fazer t-shirts para setembro a dizer Mais Stevens e o Freddy tem que comprar uma. Custam 45 euros. Gucci time. Mais se Freddy. malta. O Vitor Sá também deves gostar. O Vitor Sá, só atuei com ele uma vez. Vitor Sá, o Tiago Azevedo, também É atuei com ele outro dia, engraçado muito, as gostei tuas muito. escolhas e depois... E tu, Eduardo, gosto do Guilherme Correia. Não digas. Não conheço. O Guilherme tinha um texto, Nunca para atuei mim é com dos melhores textos que existem. Ele já não faz, eu vou dizer o Mas texto não que era... digas o outro nome que Que ele nós gostava dizemos. tanto... Não vou dizer. Outro Mas esse nome não também vais é comum. É que o nosso amigo, o nosso melhor Aquele amigo... rapaz que O nosso melhor amigo do humor... É o João Freitas? Eu já Ah. o referi. Não se podia dizer o nome. Ah, não? Eu falo Fala-se dele do todos os Freitas episódios. todos. Pá, episódio. tive em Baião há pouco tempo. Estiveste lá? Estiveste com ele? Não tenho estado com ele. Ele agora nem me atende. Porque casas. Pá, eu estava a agora trabalhar. vou falar com ele é só por WhatsApp. Não, mas pronto, este pessoal, mas está a aparecer mais gente. Olha, o João Muita Moreira gente. também, João Pinto Costa, que começou agora a fazer também. Exatamente, já acabei O também. O Tito. Tito, a Dona Custódia Produções, que é a Filipa também. Essa Pois malta não toda. sei. Mas olha, O que eu mais muito de caça gosto ao- é. Por acaso são todos fraquinhos, comparados comigo. Esses todos que falaste agora. Inclusive é o mata e tudo. Agora, boa onda, meu. Gente, Um gajo sai a seguir, ninguém fica com aquele peso de quando corre mal. Porque é assim, de 8, Olha, e um vai depois correr também- mal. E depois também há pessoas. Olha, gosto muito da Bruna, gosto mesmo do trabalho dela. Gosto muito sei que também. muitas vezes não é fácil para o público entender e as pessoas não reagem Aquela um tão bem. bocadinho cringe, mas Gosto. eu adoro. Pá, há um puto que eu curto mesmo a cena dele. E gosto de Tomás. É muito O fixe. Mato. Tomás. Sim. O amigo dele, o Eduardo Rola, também tem muito potencial. Nunca e há vi. um puto que eu gosto muito, que é acho que ele se chama Tiago Fonseca, que é assim um baixinho, Gosto morninho. muito. Pá, e ele, Gostei esse muito. puto, esse puto Dos é bom. open mics que foram à Casa do Livro, eu desgostei mais. E acho que e esse, por exemplo, o Tiago
Por exemplo, duas que atuamos foi ali no Salgueiros. João Pedro Pereira também. Estava o João Pedro Pereira, também gosto muito. O Lacerda, os seus amigos. Mas o Lacerda já é do nosso David. tempo. Mas o Tiago, o João Pedro Pereira também está. Ele agora foi ao Marés Vivas. Mas o Tiago Fonseca. Tiago Fonseca, pá, ele outro dia em Paranhos aquilo estava difícil, demorou muito a arrancar. Mas ele merecia. Deu a volta. Ele é bom, gosto muito do puto. Epá, não é muito fácil. Tem um beat dentro deste canal que é o Rúcula Humor. Se subscreverem e forem dar uma volta, há lá muitos humoristas que ele falou. Aliás, todos os humoristas que tu falaste têm beats. Todos os humoristas Inclusive que é ele falou. tu. Todos os humoristas têm beats na Casa do Livro. Sim, o Tomás também. O Tomás Sim, também, sim. o Mário Moreira também, o Vitor Sá também. Aliás, o Mário Moreira tem dois, o Vitor Sá tem O dois. João Moreira também tem, não tem? O João Moreira também a tem um. Bruna, tem A todos. Bruna também tem. Foram os que. E Pronto. de beats. Os humoristas que a Rúcula está a lançar, quer dizer, não fomos nós que lançámos nenhum praticamente, já tinham feito todos antes, mas eu gosto de fazer Eu o acabei de ter primeiro a que lançar. ter que falar da Rúcula numa Diz-me só quanto entrevista de tempo tem, trabalho telefónica. para matar essa saudade. Vê lá aí quanto tempo tem. 1h19. Estamos a fazer vamos reparar, isto é para voltar cá mais vezes. O que é que temos mais para falar de desporto? Eu gostava que tu visses luta, mas tu não, Não vês, podes pá. falar muito mais porque tens. Não era Miguel Oliveira, pá, acompanhas as motas? Pá, sei que ele subiu de divisão, não é? Ei, acabou a conversa. Foda-se, eu sei Acabou a mais. conversa. Ele não subiu de divisão, não passou agora para. É subir divisão, subir Eduardo. divisão. É Não, subir Eu fiz assim. divisão. Subiu Ele estava na para a segunda. divisão máxima, para a Liga dos Campeões. Ele estava quase na distrito. Não, ele Mas está estava na pior segunda. moto da Liga dos Campeões. É, sabes? Sim. assim tem feito uns É o Benfica de há 2 anos. É uma ficada há 10 anos. Não, ainda consegue ser melhor que o Benfica, leva mais que 0 pontos. Leva mais que 0 pontos. Tenho visto. E pronto, é isto. Vais voltar cá mais vezes. Meu amigo, pessoa que me lançou, agradeçam. Foi ele que disse: Eduardo, tu és Mais uma vez, grande. agradecer é muito forte, não é bem agradecer no teu caso. Então estão a ver isto de borla. Não têm publicidade. Mas não- Nem sequer pode não subscrevem ser o por tua canal. causa. Se estão a ver isto, agradeçam também ao rapaz. Foi ele que me lançou. Foi ele que me lançou no início. Pois só ele com esse capado, E não é? ainda tivemos na mesma turma de teatro, porque tu também Tivemos. tiveste teatro. Mas Tivemos uns meses. uns meses, porque eu fiquei Estava a fazer só umas movimentos carreiras. para aí só. Por acaso foi engraçado. Tive mesmo pena não ter feito a produção desse ano convosco, tinha sido engraçado. Não, tinha sido. Mas tinha sido umas personagens pequenas para nós. Eu tive Mauro Ramos. 17 falas. Não, mas tinhas uma cena fixe, que era quando fazias de. Ai, do Talhante. Talhante. Por acaso gostava Mas o dessa Talhante, se personagem. calhar, eu que faria. O Talhante porque era maior que tu. Tu ias ser o Talhante. E tu ias ser o escuteiro. Olha lá, o que é que tu Era o eras? que só era, que tinha 3 falas e testava a personagem. Que eu entrava. Lembras-te que eu entrava? Eu lembro-me perfeitamente de quando foi a estreia, tu entraste e fizeste assim. E apontaste para mim e eu assim. Fizeste. Fizeste que eu estava sentado na primeira fila. Isso é mesmo Eduardo fora do mundo teatral. Pá, o completamente. pessoal de teatro deve estar a gente ficar assim, que é isto? A primeira cena que eu fazia, a primeira cena desse Betinho que eu tinha, acho que era a segunda cena, eu entrava com um daqueles shot de banhos inteiros, sabes, do início, e chumaço, lembro-me toda a gente a rir-se, tipo, que coisa tem vestido? Era só isso, 5 falas que eu tinha. Penso Mas bacana. não é mau. Isso é mais do que. Não gostei, dessa produção não foi das que gostei Vou mais. dizer uma mas- coisa, acho que foi das melhores peças que eu vi na minha vida, foi essa peça. Não, a peça estava incrível, o Parra fez um trabalho Mas incrível. não só o Parra, eu lembro de pessoas que eu gostei. Pá, eu gostei de toda a gente. Sim, Lembro que personagens que me ficaram foi o Parra, evidentemente que ele era o rei da magia. o Rei da Magia. Depois era a Ana Todo Bom, também teve muito bem. Esteve O Knight teve bem, também gostei muito. incrível. Epá, eu sei que ele, ainda ontem o vi, o Bueno, também gostei, só que ele não ficou Viste-o? contente. Encontrei-o na rua, estava a passar com O os Bueno nunca clientes. está contente. O Bueno, para estar a correr mesmo bem, ele está a pôr tudo em causa. Esquece, isso não vale a pena o que ele pensa. Eu houve um dia que estive a ensaiar com ele lá e o Moura Ramos já não sabia onde é que eu ia se meter. Dizia, homem, está calado, faz, que nervos. Depois entrava, não gosto desta maneira de entrar. Já entrava com outra perna, outro defeito na perna, a perna já ia para o lado. Este também não gosto muito. Epá, aquele gajo é doido. Quero trazê-lo aqui, só que trazer aqui o Bueno vai ser muito complicado. Mas já está a vir aqui muita gente a ESMAI e eu quero trazer também o Manel, quero trazer a malta, o Knight, o grande Knight, tenho saudades do Knight, e a malta lá da escola. Era uma malta fixe. Eu nunca pensei, como é que tu vais, tu que não és nada de te dar com freaks, como é que tu vais parar ali àquela escola? Eu estava em engenharia, não estava a fazer nada. No ano anterior tinha entrado o meu amigo, que era o Costinha. João Costa. Estás a ver quem é o amigo? João Costa, que já foi Então, ao... se calhar é o Pepe que está a ver os episódios de João Costa às 4 da manhã Exatamente, João durante a Costa semana. é dos episódios mais vistos, minimamente conhecidos ainda hoje. Filho, ele. Continua a ser visto. Ninguém E ele é o perce- único que não tem cara. Ninguém percebe como. Não consigo entender porque tem mais que a Benedita neste momento. É mais visto que a Benedita Pereira. o Ele João tem, Costa. se pensares, os caricas,
que é o trabalho principal que as pessoas conhecem dele. Mas se lá tivesse Matias Mas, e ele com a mas fa... as pessoas já sabem, aquilo já existe há 10 anos. Pois já. Aquilo é, eles enchem estádios do país inteiro. Aquilo, É um gajo do caralho. E E ele é um ele vem, autor. vai, É um- vem ainda hoje- aqui ressalvar que durante muito tempo ouvi histórias sobre o teu irmão e depois conheci-o. E gostei muito do teu irmão. Demos-nos bem. E eu até pensei, às vezes mandava-lhe bocas e pensei assim, houve um dia que ainda me mandou assim um olhar do género, calma, já vê lá para onde é que estás a ir. Mas eu sentia que lhe dizia, eu era a única pessoa que tinha possibilidade de dizer coisas que lhe dizia que ele deixava passar. Uma vez que lhe mandei olha, tipo como és namorada tua, e ele sabia quem é que eu estava a falar e não queria nada disso. Ele estava assim, manda-me assim um olhar e eu, vais ficar chateado comigo, e riu-se. Gosto de ter irmão, conheci o teu irmão. Eu também gosto do meu irmão. Gosto dele, que é os dois passados, como é que é possível, dois irmãos assim? Não, mas foi por causa do Costinha, acabei por ir. E eu até gostei muito, se calhar na altura não me identifiquei muito com a malta, com algumas, Sim. porque é curioso que agora que eu saio da ESMAI e no outro dia fui adicionado já há algum tempo um tipo que andava na ESMAI, que era o João Rocha, de música, adicionou-me a um grupo do Facebook do Porto. Sim. E na verdade, quando eu andava na ESMAI, principalmente no meu ano, ninguém gostava de futebol. Pois não. O pessoal das artes no curto bola. Por isso é que depois eu me aproximei muito de ti, do Parra, mesmo do próprio O Bueno também do gosta. Bueno, porque a malta ninguém gostava, só eu. Havia as gêmeas que gostavam de Boa Vista, que eram filhas de um grande boavisteiro, mas de resto mais ninguém. E eu de repente estava ali preso num mundo em que havia o Freddy, depois entrou no segundo ano. Olha, agora o Freddy tem lugar cativo no Dragão, encontro muitas vezes. Uau. Agora é O que é que contabilista. ele faz? Contabilista. Há todo Aquele sucesso como nós. atravessado também. Há todo sucesso como nós. Um atravessado que é Não, contabilista. Freddy. É espetacular o Freddy. O Freddy fez-me Mas esse rir. não é o outro Freddy, este é o Freddy. Ele Não, chama-se não. mesmo Freddy. Sim, fez-me rir. Ele tinha cenas. Fazia-me rir muito. Aquela voz. Contabilista. Caralho, tem a voz no sítio. Está certo. Está arrumado. Está feito? Mais uma, depois voltamos cá. Não sei se deu para reparar que o rapaz é do Porto. Futebol Clube do Porto. Subscrevam o nosso canal. Já está no Spotify, no iTunes, Spotify. Tem bem. Spotify, iTunes e SoundCloud e no YouTube. Subscrevam, vejam e pronto. Sejam mais Stevens como continuam. Freddy, obrigado. Mário, obrigado. Mandem prendas. E mandem prendas. Olha, a prenda do rapaz vai ficar aqui para sempre. Até ficar amarelo. Isto é para ficar Tenho tudo ali aqui. uns cantos assim. Isto é para nunca chegarmos a um ponto em que já não se vê. Eu estou a pensar em pôr aí umas prateleirazinhas já para começar a pôr já Isso não era cenas má para ideia, dispor. começar a pôr aqui as prateleiras. Umas Está feito. prateleiras. Para a próxima mais. Faz música! Vamos cantar. Sporting vai ser campeão. Tenho esse não era o Benfica? feeling. Foi o que disseste ontem? Ah. Tu não era o Benfica? Foi o que Não, disseste? eu não disse Estou a isso. brincar. Então, mas tu não tinha morrido uma parte do Sporting. Mas isso nunca, uma parte. Não, estou a tu brincar, imaginas mas as ele já partes me que há tinha em dito- mim do Sporting. Eu sou doente pelo Ele- Feito de Deus. Sporting. Eu vou dizer melhor. Eu tenho um sonho de ter um solo. Não sei quando é que vai ser. Estou a I apontar have para a este dream. ano. Sabes como é que chama o meu solo? Feito de Sporting. Quase. 1906. 1906. É como se chama o meu solo. Chama-se 1906. É o ano de Comprem criação. bilhetes, diga Sabes não está à bem. venda ainda. Não está ainda à venda, Não mas vai de fica ser. em casa. Tchau, pessoal! Voltem Música! sempre! Spotify! Vamos Música. embora para casa que está muito calor. Apesar de estar a chover lá fora, eu tenho a certeza que o Pepe adora estas músicas que fazem sentido no Eduardizes Podcast. Tchau. Sigam-nos. Até logo. Obrigado. Até tarde. Minha.